Fute Rio. Vem aí, mais uma transmissão da Rádio Fute Rio. Paixão ao vivo. Fute Rio na geral, a sua resenha noturna sobre o futebol carioca. As notícias, os lances, o debate, a interatividade, no único programa que fala de todos os clubes do Rio. Fute Rio na geral, a partir de agora, aqui na Rádio Fute Rio. O árbitro da partida, o João Batista de Arruda, observa também a movimentação no goleiro, que lentamente vai para o gol. Nilhouse vai para a cobrança, partiu o zagueiro, camisa 4, chute na trave. O América é campeão da Taça Corcovado. América. O América que acreditou até o último minuto. Torcer, tem de torcer até morrer, pois a torcida americana é toda assim, a começar comigo, a cor do pavilhão é a cor do nosso coração, em nossos dias de emoção, toda a torcida cantará esta canção, tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la. Gabriel Andreso. Alô, torcida amiga ligada aqui na Rádio Fute Rio, pra você, muito boa noite. 6h03, está no ar o Fute Rio na geral dessa segunda-feira, dia 11 de setembro de 2017, e dando os parabéns ao grande campeão da Taça Corcovado, América Futebol Clube, que derrotou o Itaboraí na decisão de anteontem no estádio Alcir Rezende de Mendonça, pelo placar de 8-7 nos pênaltis, depois de 2-2 no tempo normal, mas não depois de, na verdade, muita confusão, reclamação, controvérsia, num jogo que teve de quase tudo. 4 pênaltis, gol marcado em impedimento que ninguém viu, só foi ver um dia depois, confusão, briga, bomba em campo, enfim, uma zorra. Mas tudo isso aconteceu lá em Saquarema e a gente aqui no Fute Rio, na geral, traz todas as informações dessa grande decisão e todos os bastidores. Aqui Gabriel Andreso, e estaremos juntos até 8 da noite com o Fute Rio, na geral, aqui na transmissão mais carioca dessa internet, um programa que fala de todos os times do Rio de Janeiro, sem distinção, em clubes e divisões. Fute Rio, na geral, como sempre, toda segunda e sexta, das 6 às 8 da noite, sempre no oferecimento de Furna 60 anos, energia que se renova dia após dia, e Criativos Design, comunicação com criatividade. Hoje no quentíssimo Fute Rio, na geral, tenha o título do América, a comemoração, a festa dentro de campo e também os jogadores do América fazendo, portanto, uma grande festa nesse momento que faz a equipe chegar à luta pelo acesso de maneira confirmatória. Agora a equipe do América enfrenta o time do Audax no próximo sábado, jogo esse que acontece lá em Moça Bonita, mas ainda precisando da vitória. A vantagem da equipe do Audax está residida, portanto, no empate. E é isso que nós vamos ter aí acontecendo durante o jogo do próximo sábado. Lembrando que Goitacás e Americano, ou Americano e Goitacás, fazem a outra semifinal, outro jogo do acesso, com o Americano tendo a vantagem do empate. Portanto, semifinais definidas do Campeonato Carioca da segunda divisão nesse ano. E também toda a reclamação do Itaboraí por conta da arbitragem de João Batista de Arruda. Jogadores do Itaboraí chegaram a falar em roubo para a atuação do árbitro depois de 2 pênaltis marcados depois dos 40 minutos da segunda etapa. O vídeo já está na TV Fute Rio para todo mundo poder acompanhar, e a reclamação maior fica por conta dos 2 últimos pênaltis que foram marcados já depois dos 40 minutos da segunda etapa, altura em que o Itaboraí vencia pelo placar de 2-1 e tinha um jogador a menos. Daqui a pouquinho falaremos sobre tudo isso. Também os desdobramentos fora de campo, com toda a confusão que rolou lá no estádio Alcir Rezende
Tim Mendonça, com bombas dentro de campo, cenas lamentáveis, como a gente sempre fala, e até a imprensa tendo a sua integridade física colocada em xeque por conta da ação de alguns torcedores. Também será destaque, lembrando que aqui no nosso Fute Rio na geral falaremos muito sobre isso também aqui dentro da nossa programação, e a possibilidade de punição contra o Itaboraí, uma vez que a súmula deverá trazer todas essas informações. Também tem Angra dos Reis e Santa Cruz, que subiram da Série B2 para a Série B1, da terceira para a segunda, vencendo os jogos de ontem. O Angra que bateu o Rio São Paulo e o Santa Cruz que derrotou o Mesquita. Ambas equipes, portanto, estarão na segundona do ano que vem no futebol carioca. Também tem a rodada da quartona, tem a Copa Rio, tem o bolão do FuteRio.net. Daremos também, é claro, a interatividade, a participação e muito mais do Fute Rio na geral de hoje, que está apenas começando. Lembrando que a partir de hoje tem uma novidade. Fute Rio na geral passa a estar disponível em podcast no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Fute Rio. Se você perdeu o Fute Rio na geral, vai poder ouvir a qualquer hora no nosso YouTube. Logo mais à noite teremos a íntegra do programa para você acompanhar junto com a gente no nosso canal em youtube.com/TV Fute Rio. Portanto, essa é a cobertura mais completa do futebol carioca, atendendo a pedidos, e com você também aqui dentro do nosso Fute Rio na geral. Agora são 6 horas mais 7 minutos, 6 e 7 aqui na Rádio Fute Rio. Vamos então começar com os destaques dos clubes do seu coração, na verdade com os destaques do nosso programa aqui no Fute Rio na geral. Ele que está ao meu lado hoje aqui na cobertura mais completa do futebol carioca, com o Igor Doreleu cobrindo o Vasco da Gama na Transamérica e também no FuteRio.net. É hora de dar o boa noite para ele, a enciclopédia de bolso, Renan Mafra. Fala aí, Renan Mafra, boa noite. Daqui a pouquinho o Renan Mafra trazendo, portanto, todos os detalhes e também, obviamente, todos os destaques aqui dentro do nosso Fute Rio na geral. Já estamos ok? Ainda não estamos ok com o nosso Renan Mafra trazendo, portanto, a palavra inicial. Agora sim, Renan Mafra, enciclopédia, boa noite. Boa noite, Andreso, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Fute Rio. Que final de semana! Jogos quentes, né? Tivemos aí também, por exemplo, Andreso, a Série C do Campeonato Carioca, que foi apenas a primeira rodada do segundo turno, né? Mas, na verdade, tivemos uma grande final entre América e Itaboraí, com muitas polêmicas. Tivemos decididos aí os dois times que vão jogar a segunda divisão no ano que vem. Também tivemos aí Macaé numa tarde, né, não muito boa no último sábado, mas sinceramente, Andreus, culminando no péssimo trabalho que foi feito esse ano. E o Volta Redonda mesmo sendo derrotado, sendo aí sendo gratificado com essa boa classificação para a próxima fase. Não venceu o jogo, perdeu sua última rodada. Talvez a temporada do Volta Redonda não seja tão boa assim, mas pelo trabalho que o clube vem fazendo nesses últimos anos, merece muito estar lutando por esse acesso para a Série B. E também tivemos aí a questão dessa grande final da Taça Corcovado. Essa que vai ficar uma polêmica muito grande durante muito tempo, Andreus. Mas o América chega nesse jogo decisivo contra o Audax e não vai ter vida fácil. É verdade, esse, portanto, detalhe, Renan Mafra ao nosso lado aqui no nosso Fute Rio na geral dessa segunda-feira e, obviamente, com todas as informações para você. São 6h10 aqui no FuteRio.net e você, ouvinte, também participa do nosso programa. Participação do ouvinte. O ouvinte tem voz e tem vez aqui na Rádio Fute Rio, nas redes sociais, Twitter, @site Fute Rio, facebook.com/Fute Rio. Mande seu recado, participe conosco, porque afinal de contas, o que não falta é interatividade pro ouvinte participar do Fute Rio na geral. Agenda. Transmissões da semana na Rádio Fute Rio, tem muita bola rolando aqui, é claro, na cobertura mais completa do futebol carioca, em www.futerio.net. Quarta-feira tem Libertadores da América e também tem Copa Sul-Americana, como não. Nós estaremos juntos. Quarta-feira tem Chapecoense e Flamengo, 7h15 da noite, e logo na sequência, Botafogo e Grêmio, 9h45, para você curtir junto conosco e, é claro, ficar por dentro em rede com a Transamérica, na nossa super transmissão aqui em FuteRio.net
twitch.tv/rádio em rede com o TT, o timaço da Transa. Nas competições continentais, os times do Rio procurando fazer bonito. E é claro, todos os outros jogos da rodada com Copa Rio e muito mais no nosso Placar Fute Rio, melhor serviço de tempo real no futebol carioca. Acesse agora placar.futerio.net. Tá todo mundo ligado na Rádio Fute Rio. Alô galera, aqui é o Luiz Roberto da TV Globo. Eu também tô sempre paquerando o site Fute Rio, com informações de todos os clubes do Rio, mas com uma atenção muito especial para os times menores, aqueles que você tem mais dificuldade de encontrar informação. No Fute Rio você tem o mesmo carinho com as informações. Ah, e tô sempre ligado na Rádio Fute Rio. futerio.net. Valeu, portanto, esse é o nosso glorioso Luiz Roberto trazendo aí o seu alô, o seu recadinho, ele também tá ligado. Faça como ele aqui na transmissão mais carioca da sua internet. São 6h12 aqui na Rádio Fute Rio. Bom, hoje vamos ter muita coisa para falar dentro do nosso Fute Rio na geral. Não vai faltar, sem dúvida alguma, muita emoção e também, é claro, os nervos à flor da pele para essa grande decisão que aconteceu anteontem lá em Saquarema, com todas as informações, os bastidores e também as informações, as notícias envolvendo tanto o América quanto o Itaboraí. Mas a gente começa falando, é claro, do campeão, o América, que saiu, portanto, com o título dessa Taça Corcovado e, afinal de contas, está vivo e muito vivo nessa luta pelo acesso. Então, sem mais delongas, vamos falar do Mecão aqui na Rádio Fute Rio. Tem de torcer, 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 tem de torcer até morrer, 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 pois a torcida americana é toda assim, a começar por mim, a cor do pavilhão é cor do nosso povo. É o América, o Mecão, portanto, campeão da Taça Corcovado e com muita emoção. Perdia por 1-0 durante o primeiro tempo, conseguiu empatar logo na sequência, levou o desempate aos 27 do segundo tempo e aos 47 empatou com o Alan de pênalti. A questão foi justamente relativa aos pênaltis, porque o pênalti marcado contra o Itaboraí ou contra o América no fim da primeira etapa, do Anderson Kinson no Edu, Itaboraí 1-0. Logo no lance seguinte, pênalti do Fabão no Robinho, o Fabão foi expulso e o América empatou. No segundo tempo, o Itaboraí marcou o segundo gol, tinha um jogador a menos, conseguiu ficar na frente e o América teve 2 pênaltis depois dos 40. No primeiro, Léo Rocha bateu na trave, Júlio fez 2 defesas esplêndidas logo na sequência, só que teve mais um pênalti. E aí o Alan bateu e fez 2-2, sendo que no primeiro o Nilhaus teria tocado com a mão na bola, o que pelas imagens pareceu claro não ter acontecido. E no segundo o Felipe passou pelo Rafael Andrade na grande área, mas aparentemente terá se jogado, pelo menos é essa a alegação dos torcedores do Itaboraí. É pelo menos isso que se fala. De qualquer maneira, ô Renan Mafra, esse título do América é motivo de grande comemoração para os torcedores. A polêmica fica, mas já falaremos da polêmica. Sim. Primeiro falando sobre essa questão relativa ao América, que teve uma tarde, sem dúvida alguma, que não é recomendável para cardíacos, né? Exatamente. Você que é torcedor do América e tem aí algum problema cardíaco, é melhor não assistir a semifinal, porque de fato essa final de turno, de segundo turno na verdade, da Série B1 do Campeonato Carioca, foi, Andreus, um teste para cardíaco. As duas equipes lutando até o final. O Itaboraí também foi um time de guerreiro, jogou com o segundo tempo todo com um jogador a menos, mas de fato o América levou a melhor, foi o campeão. E quem falou com a gente, foi o artilheiro do século dessa equipe logo do América. Logo depois do jogo, Faria já foi lá no olho do furacão, né? Tá certo, não estava errado não, apareceu lá e falou com o Alan, que pra quem falou que o Alan pipoca em momento de pênalti e tudo mais, dessa vez ele fez o contrário, né? Não foi como na final da Copa Rio, não foi como na última rodada do triangular final de 2014. O Alan teve uma bola do jogo, converteu numa cobrança de pênalti, falou com o nosso amigo Gabriel Faria. Cara, eu já tô acostumado com isso. A gente sabe que jogar no América já é uma responsabilidade enorme. Não vai ser um pênalti que vai me abalar. E eu fui tranquilo fazer o que eu tô fazendo. Então deu certo e graças a Deus consegui. Tá aí o Alan comemorando bastante aqui na beira do campo. Jogadores do América fazem a festa. Pegar a palavra do Felipe aqui. Felipe, você acabou entrando, foi muito importante, fazendo um verdadeiro salseiro ali do lado esquerdo. Sai daqui hoje com a alma lavada. Você não é um atleta que de repente ganhou tantas chances durante todo o campeonato, mas foi muito importante no momento decisivo. Primeiramente eu quero agradecer a Deus
Eu agradeço a ele pela partida que eu pude fazer, entrar e meus companheiros. Eu sei dentro de mim que eu estava pronto para essa oportunidade. Eu agradeço ter feito a maravilhosa partida e ter ajudado os meus companheiros. Aí, Andrés, vimos também a palavra do atacante Felipe, que foi eleito aí, inclusive, o craque da partida, entrou muito bem no jogo. E também quem falou foi o grande comandante desse time, né? O técnico Lúcio Niso, ele que pegou o América em um momento de instabilidade e leva pelo menos o América esse jogo do acesso. Falou também com o nosso amigo Gabriel Farias. Ele é muito grande, a tensão é muito grande, a gente tem que comemorar para extravasar, né, fera? Senão. A América é muito mais forte para enfrentar o Dax. Olha só, cara, agora eu quero comemorar. Vai ser uma semana de pedreira, mas a gente vai fazer tudo para realizar um grande jogo de novo e buscar o acesso. Aí o Lúcio tá pedindo um espacinho para comemorar, ele quer participar da festa. Isso não é muito usual se tratando de treinadores de futebol. Geralmente o treinador fica retirado num canto, ele foi pra foto, mergulhou, agora tá indo com a galera aqui perto da arquibancada. Eu vou tentar pegar a palavra de mais uma galera que participando aqui da festa. Todo mundo muito empolgado. Aqui alguns jogadores mais experientes, como o Belarmino, como o Juninho Bolt. Pegar uma palavra aqui dos jogadores da América. Thiago, dá uma palavrinha comigo aqui rapidinho. Thiago, é uma partida muito tensa, muitas cobranças de pênalti, o coração não aguenta, né? O torcedor cardíaco nessas horas sente um pouco mais de dificuldade. Como é que foi pra vocês dentro de campo viver toda essa tensão? Cara, eu acho que foi fruto da nossa pré-eleição. A nossa pré-eleição foi uma palavra o tempo todo, acreditar, 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 acreditar. E a gente com um jogador a mais, ainda tomou o segundo gol, mesmo assim fomos buscar, eu acho que os pênaltis foram claros. Mesmo o Anderson chegando ali na bola com o jogador do Itaboraí, eu acho que ele usou um pouco de força excessiva, eu acho que o juiz foi bem nos pênaltis, mas graças a Deus estamos campeão. Não tem muito espaço então para reclamação? Toda essa reclamação gerada pelo Itaboraí, você acha que não tem muito espaço? Cara, eu acho que quando tem muitos pênaltis numa partida, sempre vai ter reclamação, mas eu acho que se você pegar o vídeo depois, você vai ver que os pênaltis foram claros, então eu acho que não tem que ter reclamação. Portanto, esse técnico Lúcio Niso, o Thiago Corrêa, falando que os pênaltis foram claros. Aí... Mas foram mesmo? Não. Não foram, né? Aliás, volto a dizer, a gente fala sempre por aqui em questão de opinião, e a gente inclusive foi muito pichado, muito criticado, e continua sendo, né? Em relação a não ter falado sobre os erros de arbitragem nas matérias. Essa, na verdade, é uma... Deixar bem claro que nas matérias não se fala de erros de arbitragem. A gente vai fazer uma matéria do jogo, vai falar, o árbitro errou, marcar o pênalti. Não, a gente não temos as imagens na hora, não temos como julgar o árbitro dessa maneira. Na hora a gente não tem como perceber. Quem acompanhou pela TV, e muita gente acompanhou, mesmo ouvindo o som na Rádio Fute Rio, aliás, obrigado a todos aqueles que acompanharam aqui pela Rádio Fute Rio, mesmo com as imagens da TV Fest disponíveis, a gente sabe que acaba sendo realmente uma dificuldade, às vezes, para arregimentar aí toda essa galera para estar do nosso lado, mas a gente agradece. Então a galera, muita gente viu na hora. Só que é aquilo, a gente vai falar de erro de arbitragem, o torcedor quer que a gente se posicione no sentido de criticar a arbitragem, não estou dizendo que não merece críticas, mas a matéria é batida logo após o jogo, e a gente não pode chegar aqui e dizer, sem o recurso de vídeo, que foi ou que não foi. Até porque, você vê como é que é coisa tão incrível. Mesmo que falássemos tudo, olha, não foi pênalti do Newhouse, não foi pênalti do Kinzel, não foi pênalti do Rafael Andrade, e não fala do gol do Bruno Santos, que só foram perceber que estava em posição ilegal ontem. Exatamente. A gente já está sendo exatamente, não vou dizer parcial, mas sendo injusto com o outro lado. Muitos torcedores de Itaboraí ficaram chateados, falaram aí um monte de coisa, estão enchendo as redes sociais de reclamações, e são reclamações perfeitamente normais. Agora, opinião a gente pode dar. Na minha opinião, o João Batista de Arruda errou em 3 dos 4 pênaltis que ele marcou. Também. E agora falando sobre isso, o juiz, quando ele tenta se consagrar numa decisão, complicado, quase sempre dá errado. Quase sempre. Porque, mesmo que os pênaltis tivessem acontecido, sabe, é difícil você acertar 4 pênaltis no mesmo jogo, sabe? Ainda mais numa final. Mas se os pênaltis tivessem acontecido de fato, André, eu concordo com você. Pra mim, ele só acertou em um pênalti. Só acertou no pênalti do Fabão. Que foi de fato... E que ainda tem um monte de gente falando que não foi, porque não viu. Mas claro que foi. O Fabão puxa o Robinho na área. E foi uma besteira do Fabão, porque ele perde a bola. Não, ele mata a bola errado e ela cai pro lado e... Pro Robinho. Mas você vê que tem 2 jogadores do Itaboraí na cobertura. E tem outra coisa ainda que falaram, que eu não tinha percebido. Se esse for o único acerto do João Batista, pode ser que não tenha sido. Por quê? Porque logo na sequência tem uma vantagem. O Léo Rocha faz o gol.
Na sequência do muita lance... gente fala, pênalti não tem vantagem. Pênalti é uma falta normal, tem vantagem sim. Pois é, se a regra diz que pênalti não tem vantagem, então a regra que tá errada, não, né? exatamente. Porque aí você beneficiaria o infrator. Mas tudo bem, não vou nem entrar muito nesse mérito. Até porque dá pra a perceber... falta realmente aconteceu. Aconteceu e dá pra perceber o seguinte... O goleiro Júlio, a bola passa ali entre as pernas dele e ele não vai na bola porque o árbitro já tinha pitado, não valia então, nada. Talvez ele até defendesse, mas eu acho que provavelmente o Júlio continuação. faria a defesa. Mas, de fato, pra mim só foi aquele pênalti que o árbitro acertou. Houve uma reclamação muito grande por parte do Itaboraí, porque, na minha opinião, Andres, os dois pênaltis que o América teve depois dos 40 minutos não aconteceram. Então fica aquela imagem. Olha, o América foi favorecido, mas se formos perceber, como você bem lembrou, olha, só tivemos uma imagem ontem do segundo gol do Itaboraí. Os dois gols do Itaboraí acabaram sendo, não vou falar irregulares, porque o primeiro é questão da interpretação, mas pra mim, na chegada do 15 no Edu, eu não falei isso com certeza, mas falei na transmissão que a impressão que eu tinha era clara. Não com certeza, não falei que tinha sido ou que não tinha sido, mas que na minha opinião, e a gente tem sempre que falar isso, porque a gente não pode botar a cara pra depois a imagem vir desmentir a gente. Exatamente. E a gente ficar de bobo porque não tem como conferir. Agora, a impressão que eu tive foi de que o 15 foi de maneira limpa em cima do Edu e o juiz deu o pênalti. Exatamente. E aí na cobrança o Edu fez o gol. E depois disso, no segundo tempo, o Bruno Santos fez o gol e... Quem filmou, é incrível, né, cara? Como é que as coisas acabam acontecendo. Foi seu Célio quem filmou aquele gol, né, do Bruno Santos. Ele tava exatamente na reta dali, porque nem na TV Ferdi deu pra ver, nem no primeiro replay, nem no segundo, nem na câmera normal. Na hora ninguém reclamou, ninguém nem tinha ideia. E depois foi ver que o cara realmente tinha errado. Então, você vê como é que é. A arbitragem negativamente acabou influenciando totalmente o resultado, que a gente pode botar na conta da arbitragem os 4 gols que aconteceram. Exatamente, eu acho que o único gol legal, vamos dizer assim, da partida acabou sendo o primeiro do América, porque foi um pênalti que aconteceu, o Léo Rocha cobra, o Júlio defende, no rebote o Léo Rocha faz o gol, porque já tinha tido pênalti, eu acho que foi, como eu volto a falar, gente, a indignação maior talvez do Itaboraí foi um pênalti que não foi absolutamente nada, cá pra nós, né, um chute que a bola pega na perna do Rafael Newhouse, né? E aí o árbitro dá esse pênalti, o América perde e depois tem o pênalti em cima do Felipe, que aí cai também na história da interpretação. Eu não marcaria nada, mas tem aquele braço ali do jogador do Itaboraí que pode dar uma interpretação diferente ao árbitro. É o que eu falo, eu não daria esse pênalti. Eu também não. Por que eu não daria? Porque na hora que o Rafael Andrade abre o braço pra tentar bloquear o Felipe passa. Ele não cai ali, porque aquele braço aberto do Rafael não é suficiente pra derrubar o Felipe. O máximo é obstruir, né? Pois é, mas o lance continuou. O Felipe abriu mão da jogada quando ele passou e caiu. Na hora, rapidamente, eu até, sem o recurso do replay, você só tem aquele momento pra ver lá de cima, a impressão que eu tive é que tinha havido um toque por baixo. Tanto é que quando a gente tava voltando lá de Saquarema, a gente parou em Maricá pra ver, já tinha botado no Facebook e tudo mais, os vídeos, olha isso absurdo que fizeram com o Itaboraí. Na hora eu tive a impressão de que não tinha acontecido nada realmente, porque o toque por baixo não existe, mas tem aquele braço por cima. Eu não daria o pênalti. Mas vamos dizer que o João Batista de Arruda, dependendo da interpretação de quem estiver ouvindo, quem tiver visto o lance, tenha acertado ou dar o pênalti por causa daquele braço. Eu não acho que ele tenha acertado. Se ele tiver acertado, ele acabou errando depois por falta de critério. Sim. Porque minutos antes, agarraram o Bruno Santos lá na grande área, na jogada do Anderson Kinzel. E uma jogada muito mais assintosa do que essa. O Bruno Santos teve sua progressão impedida, na minha opinião, pelo Kinzel. E se você considerar que ele errou por dar o pênalti do Rafael pelo braço aberto, então ele errou do mesmo jeito. Exatamente, ele errou numa outra jogada a favor, que seria a favor do Itaboraí, né? E conclusão que a arbitragem foi péssima. Cá pra nós, a arbitragem do João Batista de Arruda foi muito ruim. Lógico, somos totalmente contra essas cenas de violência que aconteceram também. E daqui também. a pouquinho falaremos sobre isso, que eu também tenho algumas coisas pra falar sobre isso aí. É bom você que esteve presente, André. Pois é. Eu acho que é um momento de desabafo mesmo. Porque é lamentável acontecer isso ainda no futebol. E aí muita gente reclama do futebol, que a federação não dá o devido valor ao futebol de uma Série B, de uma terceira divisão. Muitas vezes alguns torcedores também acabam manchando a competição. Então será um momento de desabafo e um desabafo correto.
Mas eu creio que o João Batista de Arruda errou demais nessa final. Volto a falar, pra mim o único gol legal foi o primeiro do América, mas não só a questão dos gols. Muita gente que criticou vai pensar, então o placar justo seria 1-0 o América. Não sei, porque você acabou de citar um lance, né, que foi a interpretação do árbitro certo teria que ser a mesma. Não dá pra falar, o jogo foi totalmente mudado por conta da marcação infeliz da arbitragem e dos erros em lances capitais. Eu não vou aqui dizer que foi a pior arbitragem que eu vi na minha vida, pra não ser injusto com outras arbitragens horrorosas, digamos assim. Mas eu não me lembro de outra atuação em que a arbitragem tem influenciado tanto e num jogo de tanto peso. A final de Taça Corcovado, um jogo que vale acesso pra primeira divisão, né, ou pelo menos luta por acesso, né? Não é só um jogo que vale acesso, é um jogo que mexe com muita coisa. Claro. Porque é aquela situação, um jogador espera esse momento. Muitos atletas do Itaboraí, do próprio América, desse próprio elenco do América, nunca disputaram uma primeira divisão. É um sonho desses jogadores, é aquela situação que quem fala muito isso é o técnico Adson Souza. O jogador de futebol, ele não vive o sonho dele. Ele não vive só o sonho dele. Ele vive o sonho dele, ele vive o sonho do pai, vive o sonho da mãe, da esposa, da namorada, do papagaio, do cachorro. Então ele é uma equipe que está por trás dele. E aí sair da competição de uma maneira polêmica, como aconteceu, é algo chato, é algo complicado, é algo que fica na cabeça do jogador, o jogador desanima. Muitos desses atletas não tem apenas o futebol como profissão, tem outras profissões por trás. E aí acaba focando nessa outra profissão, acaba não ficando tão ligado ao futebol, porque ele acaba desanimando do futebol. Então é algo que mexe demais com o atleta. Não é algo fácil. E da mesma maneira que o Itaboraí reclama muito hoje, o América, se tivesse perdido essa final, estaria reclamando do pênalti marcado, ao nosso ver, ao nosso entender, né, Andreas? De maneira equivocada. O gol ilegal do impedimento, que aí não tem discussão, não é tem ou é ou não é, né? Tava um impedimento claro. Então é complicado. Você pensa assim, é lógico que lamentamos pela tristeza do Itaboraí, assim como lamentaríamos se o América também tivesse ficado fora, mas é algo que precisa ser revisto. Tomara que o jogo do acesso, que é ainda mais importante, é lógico, esse jogo era muito importante porque as duas equipes, nenhuma delas tinha vaga na semifinal, então era uma decisão literalmente para a última vaga. Tomara que agora no jogo do acesso não tenhamos nenhuma confusão nesse aspecto. O América é um clube que tem muita pressão, então tenta voltar para a primeira divisão já no seu primeiro ano, para não ficar naquele calvário que ficou na outra situação, 4 anos na segunda ano. O Audax faz um trabalho espetacular. Ver um trabalho como o do Audax ir embora em erros de arbitragem seria algo criminoso até, Andreso. Temos do outro lado um clássico fantástico, o Goitacás há 25 anos longe da elite, o Americano há 5 anos, mas querendo voltar, o Americano que nos últimos anos vem batendo na trave, ao meu ver, Andreas. Aí você vê como que é o futebol, né? Quantas pessoas criticaram o Itaboraí ano passado, né? Por toda aquela confusão nos tribunais, que tirou a vaga da equipe do Americano. Eu fui solidário à equipe do Americano, hoje tem muita gente solidária à equipe do Itaboraí. Mas para você ver como que é o futebol, como tem confusão no futebol do Rio de Janeiro. Pois é, e falaremos já sobre isso. Já também tem as reclamações do lado do Itaboraí, tem o Rafael Nilhaus, o Valdinei, aliás, falaram um monte, e você vai ouvir já, e também toda a polêmica envolvendo alguns torcedores do Itaboraí. É claro que a gente nunca pode generalizar, mas as cenas lamentáveis que tivemos, inclusive, de vandalismo e até de bomba em campo, né? Vamos ver o que a arbitragem vai fazer e o que a federação também vai fazer para se pronunciar em relação a essa situação. 6h30, esse é o Fute Rio na geral. Pitadinha histórica. Pitadinha histórica de hoje volta no tempo para o ano de 2011. Num dia como o de hoje, justamente há 6 anos atrás, 11 de setembro, Curitiba goleava o Botafogo 5-0 lá no Couto Pereira. Gols de Emerson Silva, Marcos Aurélio, Bill Rafinha e Everton Costa. O coxa de Marcelo Oliveira jogou com Vanderlei, Emerson Silva, Lucas Claro e Lucas Mendes,
Jonas, Léo Gago, Tcheco, Marcos Aurélio e Rafinha, além de Leandro Donizete, com Bill no ataque. Entraram Everton Costa, Gil e Caio Vinícius. No Botafogo de Caio Júnior, que Deus o tenha, Jefferson, Lucas, Gustavo, Fábio Ferreira e Cortez, Renato, Marcelo Matos, Everton e Elkson, Herrera e Louco Abreu. Entraram Cidinho, Felipe Menezes e Alex. Curitiba 5, Botafogo 0, em 11 de setembro de 2011, há exatos 6 anos atrás. 6h31 na Rádio Fute Rio, já tem muito mais Fute Rio na geral, com a sequência das informações da final da Taça Corcovado, tudo que rolou dentro e fora de campo, lá também em Bacaxá, o lado do Itaboraí, que reclamou bastante após o título do América, todas as controvérsias, polêmicas, também tem Série B2, tem Série C, tem Copa Rio, tem Brasileirão da terceira divisão, com o Voltaço classificado e o Macaé rebaixado, e muito mais aqui na sequência do programa. Vai participando, Twitter, @Site Fute Rio e no facebook.com/Fute Rio. Continue conosco na Rádio Fute Rio. Paixão por futebol. Fica por aí. Não saia daí. Daqui a pouco estamos de volta. FuteRio.net. Somos paixão por futebol. Somos Fute Rio. Você está na Rádio Fute Rio, a casa do futebol carioca. A Criativo Design é a qualidade que você procura no seu projeto de comunicação. Produção gráfica de revistas, jornais, relatórios e muito mais. Quer fazer o seu banner ou folder? Então a Criativos é a solução. Acesse www.criativos.net. Saiba mais e agende o seu projeto. Criativos Design, comunicação com criatividade. Nesta eu tô ligada. Cada dia tem mais gente ouvindo e curtindo. Rádio Fute Rio. Somos a paixão pelo futebol carioca. Rádio Fute Rio. Acesse o site do Fute Rio, www.futerio.net, e confira todas as notícias do seu clube de coração. A programação diária da Rádio Fute Rio está com atrações que vão deixar o ouvinte ainda mais ligado no futebol carioca. Às 7 da manhã, Transnotícias Transamérica. As primeiras informações do dia com dinamismo e descontração. Meio-dia, Transamérica Esportes. Na hora do almoço, tem um show de bola de reportagem no seu rádio, com os principais destaques diretamente dos clubes. Às 6 da tarde, Fute Rio na geral. Debate, informação e o maior giro de notícias dos clubes do Rio, em novo horário, mas com as mesmas 2 horas de duração que você gosta. E às 8 da noite, Arena Transamérica. O resumo completo do dia, com notícias, interatividade e a participação do timaço da Transa. Esta é a nova programação da Rádio Fute Rio. Aqui, você está na casa do futebol carioca. Rádio Fute Rio. 10 anos ao lado do futebol carioca. Fute Rio na geral. Debate e informação do futebol carioca. Gabriel Andrés. Regressamos aqui na Rádio Fute Rio, 6h34, esse é o Fute Rio na geral. Debate e informação do futebol carioca ao vivo até 8 da noite, aqui na transmissão mais carioca da rede, é claro. Tá todo mundo ligado com a gente. Hey people, everybody tem todos my heads, my name is MC Serginho. E aí galera da Rádio Fute Rio, aqui é o Ponto Esquerda, cansado de guerra, mas Ponto Esquerda. Valeu, tamo junto Fute Rio, um grande abraço aí geral da rádio. FuteRio.net. Valeu, parceiro, grande MC Serginho, esse aí tá sempre sintonizado e curtindo o nosso trabalho aqui na cobertura mais completa do futebol carioca em www.futerio.net. Seguimos falando sobre a final da Taça Corcovado aqui dentro do nosso Fute Rio na geral, aqui na transmissão mais carioca da sua internet. E agora, continuando a trazer aí as questões do título do América, que empatou, na verdade, no tempo normal em 2-2, mas nos pênaltis acabou saindo como grande campeão por 8-7. Só que do lado do Itaboraí, Renan Mafra, ficou muita reclamação, conforme a gente já está falando, e a gente destaca isso por aqui por conta da arbitragem terrível do João Batista de Arruda, que influenciou diretamente no resultado. Quem perdesse ia falar um bocado, como foi o Itaboraí. O pessoal de azul realmente teve muitos motivos para reclamar, jogadores que inclusive chegaram a invadir o campo já no fim do tempo normal, para reclamar do João Batista de Arruda, reclamaram bastante dele, reclamaram depois dos pênaltis. O campo era metade confusão, metade festa, então foi realmente
é mais ou menos o que aconteceu no estádio naquela altura, exatamente de lá por volta das 6 da tarde desse sábado lá em Bacaxá, lá em Saquarema, onde estávamos. Eu também, o Rodrigo Gomes, que narrou o jogo, e o Gabriel Farias. E você pode acompanhar os melhores momentos desse jogo lá no youtube.com/TV Fute Rio. O canal do Fute Rio no YouTube é a TV Fute Rio, também com a nossa narração, a mais vibrante de todas aqui em futerio.net. E aí, Renan, e a reclamação do Itaboraí? Justa? Exagerada? Como que você viu? André, sinceramente, pela atuação do João Batista de Arruda, eu acho que nenhuma reclamação é exagerada nesse momento. É lógico, acabamos de falar aqui, o Itaboraí teve um gol marcado onde que o jogador estava impedido e o outro, um pênalti que, ao meu ver, não foi nada. Mas é complicado você ter 2 pênaltis no final da partida da maneira que foi. Não sendo, né? Não sendo. O Itaboraí ganhando o jogo. O Itaboraí a minutos de um jogo decisivo. O Itaboraí que ano passado bateu na trave. O Itaboraí que desde quando voltou com essa administração só briga na parte de cima da tabela. O Itaboraí não briga em parte intermediária, não briga na parte de baixo da tabela. Então é algo complicado. O Itaboraí não tá errado. Ah, teve 2 gols irregulares. Sim. Mas também o árbitro errou demais para o lado do Itaboraí, contra o Itaboraí. É o típico do jogo que, como você disse, André, quem perdesse iria reclamar. E a equipe do Itaboraí... Seriam reclamações justas, né? E aquele fato que o pessoal até brinca muito. Ah, tal árbitro não é ruim, tal árbitro é mal intencionado. Não vejo o João Batista de Arruda como mal intencionado porque ele errou para os 2 lados. Então se ele erra para os 2 lados, ele é ruim mesmo. Então, de fato... E uma novidade, né? Vamos combinar. Exatamente. A gente mete o pau aqui em arbitragem, o pessoal fica bravo com a gente. Mas, parceiro, o cara vai inventar. E pra tu ver como é que Olha só, eu quero ver... O Jackson Lourenço do Santos tava mal posicionado no lance do gol do Itaboraí também. E aí exatamente. Foi por isso que ele não viu impedimento na raspada do pagode. Não apenas o árbitro da partida, o trio inteiro. Então você vê, Andreas, que é algo que é complicado. Não tem como elogiar uma arbitragem dessa. Não tem como tirar a razão do Itaboraí, no caso, que foi o time que perdeu. Também não dá pra falar que o América venceu sendo favorecido, porque o América teve 2 gols contra de maneira irregular. Então é aquela arbitragem péssima. Sinceramente, é péssima. E teve muitas críticas justas, como a de Rafael Newhouse, que foi o responsável. Na verdade não foi o responsável, né? Como ele estava na jogada daquele pênalti onde a bola bateu na sua perna e o árbitro viu mão. A gente tem 5 minutos de acréscimo, ter 2 pênaltis. É vergonha. O Rio de Janeiro tá do jeito que tá, porque isso é vergonha. E é assim. Um roubo. Ele vai ver. Dos pênaltis assinalados, qual que você acha que de repente foi, não foi? Pelo menos você participou de um lance diretamente. O primeiro foi pênalti. Os outros 2 nos acréscimos não foi nada. Nenhum dos 2. E você acha que pode interferir nisso pro árbitro de repente errar dessa forma? É um roubo, né, cara? Um ladrão, né, cara? Essa porra do América aí, tentando desde o início do campeonato. Vamos ver que você vai conseguir tirar o Audax agora. Gosto amargo? Por ser roubado é foda, né? Portanto, esse é o Rafael Newhouse com o desabafo dele, né, André? Não economizou palavras, economizou, né? Mas tá nervoso, é normal. E de fato, quem também falou foi o Valdinei, que pra variar, né, André? Não poderia ser diferente, reclamou muito da arbitragem. Cara, primeiramente acho que futebol a gente não se resume, eu acho que entre os 11 ali, igual eu falei que no começo falei pra você que decidia ali dentro das 4 linhas, mas só que na minha visão hoje uma pessoa interferiu. Eu não acho justo falar de arbitragem, mas é complicado, cara. Numa final, eu tenho 27 anos, numa final de campeonato, um juiz dá 4 pênaltis, pô. Você entendeu? Contra uma... Aí foi o que eu te falei, entre o peso da camisa, que na minha visão era pouca diferença, mas eu acho que essa pouca diferença fez diferença, na verdade. Fez diferença e... Mas acho que nosso time tá de parabéns, vou falar do nosso time tá de parabéns. 1 a menos, uma expulsão que não achei justa, mas com 1 a menos nós lutou até o final e buscou, e acho que agora é rever o que a gente fez esse ano e erguer a cabeça que não pode desistir não. O Itaboraí também é grande e vai ser grande. Portanto, esse Valdinei também reclamando bastante, que não era pra menos, né, André? Já esperávamos isso em meio a toda essa confusão que foi a arbitragem. Pois é, o Valdinei foi um pouco mais polido do que o Rafael Newhouse. O Newhouse ainda estava no calor do jogo porque teve diretamente envolvido no lance polêmico
Para não dizer, obviamente a gente não tem nenhuma necessidade de defender a arbitragem, até porque nós somos os primeiros a criticá-la, mas a partir do momento que nós temos base para criticar. Não adianta chegar e falar, olha, foi, não foi e tal, até para não correr o risco de depois passar ridículo e ser desmentido pela imagem, né? Mas realmente, a arbitragem teve uma atuação pra lá de desastrosa. E tá todo mundo aqui no Twitter mandando aqui o seu recado. Tá aqui o Bruno Santos, inclusive dando aqui o recado. Bruno Santos do Itaboraí tá falando. Tinha que ter vergonha na cara. Da mesma forma que ele tem família, nós também temos. Exatamente. Vergonha de arbitragem triste. Porque o Rafael Andrade marcou ele no Twitter ainda agora. Você viu que os caras estão ouvindo a gente. Sim. Não, e ele fala da mesma situação. Falando, o árbitro tem família, todos os jogadores têm a família deles também. E como eu disse, Andreso, o jogador ele não vive só o sonho dele, ele vive o sonho da esposa, do pai, da mãe. Pois é. E você chegar numa Imagine o dessa, torcedor, cara. O torcedor que ano passado já viu o Itaboraí bater na trave e que esse ano viu uma situação dessa. E vamos combinar, mesmo que os pênaltis tivessem acontecido, mesmo que tivesse dado um tiro no Felipe dentro da área, 2 pênaltis depois dos 40, o torcedor vai ficar maluco da vida. Sim, mas é lógico que o torcedor iria ficar irritado. Mas se os pênaltis tivessem acontecido, pra mim não teria discussão. Acontecido, mas eu falo em relação à reação da galera. Sim, a torcida iria ficar irritada. Mas daqui a pouco eu também vou falar um pouco sobre isso também, sobre reações justas e exageros. Lógico, já. Exatamente, tem os exageros que não podemos concordar. Mas como eu falei, André, se os pênaltis de fato tivessem acontecido, ponto, foram pênaltis. Que foi totalmente diferente desses dois marcados. Foram lances assim que eu volto a falar, talvez do Felipe, aquela situação do braço, uma nova interpretação, eu não marcaria de jeito nenhum. Eu, sinceramente, ainda daria amarelo ao Felipe pela simulação. E vou te falar que hoje eu lembrei de uma coisa. Eu não sei se foi nesse jogo. Você tava em Americano 4, Portuguesa 3, lá em Campos em 2015? Não estava nesse jogo. Se eu não me engano, o Felipe faz uma jogada parecida com essa naquela final, que foi o primeiro jogo da final da Santos Dumont lá em Campos, há 2 anos atrás, e ele leva o amarelo. Um lance muito parecido, ele pega a bola na direita. Arruda que captou o jogo. Acho que não. Mas ele traz a bola pela direita, corta pro meio e se joga, e toma um amarelo. Eu não tenho certeza se foi nesse jogo ou se foi o Felipe, mas eu, lembrando hoje por aqui, puxando pela memória, eu tive meio que uma sensação de déjà vu. Mas que aí a gente pode entrar, na questão do jogador brasileiro, que o Felipe podia chutar e fazer o gol, tem esse detalhe. Porque quando ele passa pelo Rafael, ele tava de frente, mas ele preferiu se jogar. Mas enfim, a gente pode até entrar nessa questão, mas aí demandaria muito tempo. A grande verdade é que não foi absolutamente nada, né? Nenhum dos dois lances. Isso aí irrita muito o Itaboraí. Volto a falar, Andreso, na nossa visão, o Itaboraí, a gente não quer aqui falar que o América se classificou de maneira só por causa da arbitragem. Na nossa visão, os 2 gols do Itaboraí foram marcados de maneira irregular. Um pênalti que não houve, pra mim o Anderson Kiesel vai na bola e depois um gol impedimento. Mas é uma situação chata pro Itaboraí. Aí você lembrou muito bem, teve um lance idêntico ao do pênalti que o árbitro não marcou a falta. Cadê o critério nessa situação? Teve o Juninho Bolt que entrou no primeiro tempo, deu 2 bordoadas, um amarelo na primeira jogada e podia muito bem ter tomado na segunda. E o Lúcio Niso, em uma entrevista, não me recordo agora o veículo, só se não daria os créditos, mas agora não me recordo. Ele admite que o Juninho Bolt poderia ter levado o vermelho na segunda falta. Poderia. Então você vê que não foram apenas ali os pênaltis marcados que geraram toda a reclamação do Itaboraí, não. Outros lances também. E aí, como você bem lembrou, né, Andres? O lance anterior, que foi uma jogada parecida com o Juninho Bolt, você não falou que foi falta. Você só falou que foi um lance idêntico que o árbitro tomou atitudes diferentes. Tomou 2 medidas totalmente diferentes. Não, pra mim, o lance, eu só não digo que foi idêntico, pra mim o do Kiesel foi até pior, o do lance do Bruno Santos na área. Pra mim ele foi agarrado. Sim, pelo menos a impressão que eu tive, é claro que a gente não tem algum aparelho dentro de campo que meça a força. Mas a impressão que eu tive é que o Bruno Santos tem a preferência na jogada, no cruzamento do Léo Franco, e o Kiesel vem atrás dele agarrando. Poderia até ser que isso não fosse suficiente para deslocar o Bruno Santos, mas a verdade é que ele cai. Sim. O Kiesel cai por cima dele, todo mundo pede pênalti e o juiz não dá nada. Quer dizer, então se ele deu um pênalti do Rafael Andrade lá na frente no final... Que cá pra nós não foi nada. Não, mas se ele deu um pênalti, ele ainda tem o álibi dele do braço do Rafael Andrade. Sim. Que pra mim não é nada, mas se ele quisesse dar... Se ele quisesse entender que era basquete, né? Se fosse basquete era falta. Sim, é verdade. Ele podia dar a falta. Mas se ele tivesse dado essa falta e tivesse acertado em dar a falta, ele erra pela falta de critério de não ter dado nada no lance anterior, com uma chegada muito mais forte. Né? Exatamente. Falta de critério, decisões erradas. Então isso tudo aí irrita. Volto a falar. O Itaboraí
hoje reclama porque ele perdeu o jogo. Se o América tivesse perdido, o América teria o direito de reclamar, porque a arbitragem foi fraca, a arbitragem errou para os dois lados, só que você, quando sai vendo erros contra a sua equipe, é revoltante. Então a revolta do Itaboraí, dos jogadores do Itaboraí, é mais do que justa. 6h46 aqui na Rádio Fute Rio, ainda falando sobre isso, mas agora trazendo à pauta outra questão sobre o que rolou fora de campo, sobretudo após o jogo. Até me pronunciei sobre isso, não publicamente, falei até lá no grupo no Facebook, que muita gente tem, que é o Primos Pobres, né? Que é um grupo que envolve aí os torcedores de times pequenos aqui do Rio de Janeiro. Inclusive em dia de jogo, em dia de final, aquilo vira uma zona, porque todo mundo começa a pegar no pé dos outros, provocação, corneta e tudo mais. Até aí tudo lindo, tudo maravilhoso. Até é o de sempre, né? Eu amo o futebol com provocações, o futebol com as brincadeiras, porque é aquela situação, né, Andrés? Quem acompanhou o futebol na década de 90... e eu, graças a Deus, acompanhei na segunda metade da década de 90 o futebol. Eu também. Era algo maravilhoso, essas provocações, tudo mais. Hoje tem um politicamente correto que eu não concordo, mas é aquela situação, você concorda com o politicamente correto no futebol, falta de provocação, você, eu não concordo. Mas você vê que às vezes parece que é algo necessário, porque... ou é o politicamente correto, ou é o lado que quer partir pra violência. É 880, né? Exatamente. Ninguém sabe chegar e dar, às vezes, uma cornetada no adversário sem que ele tenha vontade de quebrar a tua cara. Exatamente. Entendeu? Então é algo que é complicado por causa disso, né, Andrés? Mas assim, quando a provocação tem a brincadeira sadia, saudável, é algo maravilhoso. Matheus Panciga tá aqui no Twitter falando, até que enfim vocês estão falando o que realmente aconteceu no dia do jogo. Mas amigo, a gente agora, obviamente, é muito mais fácil de falar. Agradeço ao Matheus pela participação, mas a gente tem que falar depois que a gente tem todas as confirmações e todas as fontes. Eu volto a dizer, que a gente tivesse falado lá em Maricá, a gente voltando de Bacaxá, 9 horas da noite, nós vimos, só depois disso é que nós paramos pra ver vídeo de se tinha sido pênalti, se não tinha sido e tudo mais. Se a gente tivesse visto lá e mexido tudo na matéria e mudado totalmente o discurso, a gente já coloca em risco a nossa credibilidade. Que a gente falou que foi um jogo polêmico e foi, um jogo controverso e foi, emocionante e foi também. Só que não citou os erros de arbitragem porque a gente não tinha certeza disso. E até o que a gente tá falando é nossa opinião. De repente outra pessoa pode chegar e dizer, não, ele teve razão em marcar isso ou não. Eu não acho. Mas, pra mim a arbitragem foi desastrosa, mas isso é opinião. Matéria de jogo, a gente tem que dar o que aconteceu, parceiro. Opinião a gente pode dar aqui no microfone, pode falar por lá, a gente pode esperar pra se basear um pouco melhor. Mas a gente não tem como chegar e cravar um erro ou um acerto sem qualquer coisa. Falo mais uma vez, se a gente tivesse falado de todos esses erros que a gente acha que aconteceram, e alguns foram muito claros, alguns não tem nem discussão, mas tivesse deixado passar em branco o gol do Bruno Santos impedido, seria uma injustiça. A gente tem que lembrar que do outro lado também tem uma torcida, do outro lado também tem um time. Então muitos torcedores do Itaboraí ficaram justamente revoltados com a derrota e com a maneira como aconteceu. Não tem nenhum problema nisso. Eu, como torcedor, também vi meu time tomando 2 pênaltis inexistentes, pelo menos na minha opinião. Depois dos 40 do segundo tempo, eu ia estar louco da vida. Agora, isso também não justifica algumas coisas que nós vimos e que nós vamos falar agora. Lá no estádio Alcir Rezende de Mendonça, nós estávamos lá, a gente não precisou ouvir ninguém dizer, relativa à confusão após o jogo. Porque quando o apito final soou, nos 90 minutos, os jogadores entraram em campo, invadiram o gramado, reclamaram com o juiz, até aí tudo bem. Mas começaram a acontecer cenas nas arquibancadas do estádio Alcir Rezende, que eram o que a gente pode definir como cenas de vandalismo. Antes do jogo, já tinham sido registradas algumas informações de confusão nos arredores do estádio Alcir Rezende. A gente não teve como confirmar isso oficialmente, porque a informação que chegou para nós por volta das 2h30 da tarde, até trazida pelo Mário Linhares, que é diretor lá no América, né? Isso. Ele trouxe algumas fotos dizendo que um ônibus do América tinha sido apedrejado, um ônibus de torcedores tinha sido apedrejado na saída do estádio, ou na entrada, na realidade, que tinham muitos idosos e tudo mais, e culpando membros de torcida do Itaboraí. Bom, a gente como jornalista, recebemos a informação, vamos apurar. Acionamos o Gabriel Farias no campo, ele falou com a Polícia Militar, falou com a diretoria do América, e nenhum deles confirmou nada, o que foi até meio estranho. Por quê? A Polícia Militar falou que houve sim um princípio de confusão do lado de fora, mas que foi contornado. Não falou em pedras e tudo mais, mas nós tínhamos as imagens, inclusive. Até não publicamos, mas as imagens foram mostradas para nós. Então esse foi o primeiro ponto. Já percebemos confusão aí antes da bola rolar. Quando o jogo começou, dentro do estádio, clima tranquilo.
Depois do terceiro pênalti do América, 47 do segundo tempo e o gol do Alan, aí começaram as cenas lamentáveis, as cenas reprováveis. Por quê? Porque muito torcedor de Itaboraí, pra quem não sabe, lá no Cir Resende nós temos uma cabine de imprensa que fica logo acima da arquibancada. Um andar embaixo é arquibancada. Sim, por ali. Exatamente. E o torcedor do Itaboraí, o torcedor do time mandante, fica justamente ali. O Itaboraí era o mandante, então eles ficaram daquele lado. E aí aconteceu de a gente começar a ouvir uns barulhos ali, a gente até pensou que fosse bomba, o pessoal jogando alguma coisa. E não, o pessoal vandalizando equipamento de imprensa. E jogando coisa na imprensa. Por quê? Porque muita gente xingando a FERJ, a federação, reclamando e tudo mais. Até aí normal. Só que alguém descobriu, algum gaiato, se deu conta que do nosso lado tinha a rádio da federação. Estava numa cabine aberta, a Rádio FERJ, e que transmite os jogos também. E começaram a se voltar contra eles. Começaram a jogar coisas neles. A TV da federação também, a TV FERJ, estava numa cabine fechada, mas tinha um cabo que passava por cima da grade da arquibancada. Sim. E que foi destruído. Aliás, acho que foram até 2. Teve um episódio no primeiro tempo e um outro no segundo. No primeiro tempo ainda não tinha tido confusão, mas tinham arrebentado o cabo lá. Pelo menos foi isso que os caras da TV falaram. E depois do fim de 90 minutos, fizeram alguma coisa que arrebentaram o negócio da televisão lá também. E quando a gente botou, e eu tava lá, eu vi isso. E quem tava na arquibancada pode confirmar isso também, sabe que não é mentira, porque eu não tenho necessidade nenhuma de mentir aqui. Botei a cara pra fora, eu vejo um monte de torcedor de Itaboraí mandando dedo pra gente. Isso é absurdo! Fazendo sinal de roubo com a mão. Você tem que, né, tem que ir pra aquele lugar e tudo mais. Isso. E alguns outros tentando fazer, eles não são da federação não. Da federação tá ali. Mas até dizer que Jesus não é Genésio, né, parceiro? Um abraço. Sim. Não que justifique toda essa ação contra veículos de comunicação que são subordinados à FERJ. Mas acredito que tenham confundido. No fim das contas, não adiantou nada, porque já tinham feito tudo, já começaram a jogar coisa na gente, jogaram uma baqueta de percussão na gente, quase que acertou o Rodrigo Gomes, sabe? Quase que arrebentaram o nosso microfone lá, entendeu? Sabe, pessoal jogando coisa. Complicado, situação complicada. Não, complicada não, foi feio mesmo. Exatamente. Gente que não sabe se comportar, isso eu falo aqui. Foi lamentável, foi ridículo o que aconteceu. A gente entende perfeitamente toda a revolta do torcedor, mas acho que descontar em quem não tem nada a ver, vai muito além de qualquer coisa aceitável para princípio de conversa. E aí, o Renan falou no outro bloco em relação ao desabafo. Eu não sei bem se é desabafo, eu falei isso até inclusive na hora. Sabe, a gente faz um esforço tão grande para tentar trazer alguma dignidade pro campeonato da segunda divisão. Sim. Que tem todos esses erros, tem arbitragem equivocada, não é de hoje, tem erros em jogos decisivos, tem erros em jogos que não valem muita coisa. E aí, no fim das contas, a gente que tá lá de imprensa, e aí eu entro também no mérito da questão de a gente tá tomando muito xingão aqui no Facebook, o que de certa forma é até compreensível por muita gente não entender a postura da gente e não citar os erros de arbitragem, volto a falar, daqui a pouco vou até falar sobre isso. Mas sabe, de muita gente falando, se voltando contra a imprensa, a imprensa é vendida para a federação, sabe, muita gente não sabe o que acontece, muita gente não tem a menor ideia do que acontece, e às vezes, e eu vou falar aqui, chegaram a chamar a gente de corrupto no Facebook. Meu Deus. Fute Rio é corrupto, Fute Rio tá vendido pro América, tá vendido pela federação. Eu acho que isso tudo é tão sem sentido, por quê? Porque toda a torcida já teve um clima assim com o Fute Rio. Torcedor americano já criticou a gente quando a América perdia. Torcedor do Goitacás, quantas vezes a gente já ouviu? Alguns torcedores, a gente não tá falando de torcida de maneira geral, mas em Facebook, rede social, quantas vezes a gente já ouviu? Vocês odeiam o Goitacás, vocês odeiam o americano, vocês não gostam dos times de Campos, vocês vão vir aqui, vocês vão morrer. E esse ano o Goitacás foi campeão da Taça Santos Dumont, o pessoal assistiu na TV Fute Rio. E aí, e depois, o Fute Rio é o melhor site do mundo, obrigado, Fute Rio. Então, sabe, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. A gente fica ali no meio do caminho. Agora, desrespeitar profissional de imprensa que não tá lá de sacanagem, que sai de casa, que acorda cedo. Irmão, acordei 6h30 da manhã pra ir pra Saquarema. Uma boa. Sério mesmo? Você foi a passeio, né? Não eu fui pra Jaconé tirar foto. Isso. Entendeu? Tem uns caras que até fazem isso. Tem uns caras que ligam o microfone só pra falar macaquice. Bom, enfim, não vou ficar falando mal dos outros aqui, porque não gosto quando falam mal da gente, então deixa quieto. Mas até esses caras, até as pessoas que estão lá, às vezes, muito mais no sentido de fazer circo do que fazer informação, esses caras merecem respeito porque eles não estão lá a passeio. Entendeu? E aí depois a gente é tratado igual marginal também. A gente não generaliza torcedor que faz esse tipo de coisa. É errado a mídia generalizar. E eu, como jornalista, falo isso aqui. Concordo. Agora, também é errado torcedor, por mais chateado que esteja, vir querer se voltar contra quem não tem nada a ver.
e vi querer protagonizar cenas de violência. O que a gente viu lá foi uma sacanagem, parceiro. Numa boa. E a gente tem uma associação de imprensa também, isso tem que ser falado, que organiza campeonato de futebol, que é mais zoneado do que a segunda, terceira e quarta divisão juntos, e que não tinha um fiscal lá. Eu não vi. Se tinha, pode falar aqui. Eu não vi um fiscal de Acerge lá. Com o pessoal, se fosse um pouco mais malandro, podia até ter invadido a cabine, é porque não sabiam ou não tiveram vontade ou não tiveram pique. Eu acho que não sabe. Mas não tinha segurança, se quisesse entrar na cabine e invadir lá por cima, tinham invadido, tinha dado confusão, tinham jogado coisa em nós, e graças a Deus que a bomba que jogaram em campo não jogaram na nossa cabine. Não que jogar em campo tenha sido certo. Mas sabe, podia ter sido uma coisa muito pior. Mas já foi ridículo, já foi lamentável, e foi uma postura de alguns torcedores que, independente do clube que for, seja Itaboraí, seja América, seja Boa Vista, foi lamentável e foi ridículo assim. Ah, mas tem que ficar chateado depois de um erro desse. Claro que tem que ficar, mas não se pode naturalizar equívocos como esse de se colocar a integridade de pessoas que estão lá trabalhando em risco. Porque graças a Deus ninguém se feriu. Mas podiam ter se ferido. A gente podia ter tido algumas situações muito chatas por lá, muito mais chatas do que aconteceram, por causa de gente que não sabe se comportar. E no fim das contas, o Itaboraí vai acabar sendo punido, porque a súmula vai falar sobre isso. Tem que falar também, porque até bomba em campo teve. Até hoje na Transamérica, tinha um cara falando que a bomba que jogaram no campo teria sido jogada pela Polícia Militar. Eu não tenho como falar isso, não tem como falar que é mentira, porque eu não vi quem jogou a bomba. Exato. Mas acho muito difícil, para não dizer quase impossível, que os poucos policiais militares que tinham ali após o jogo, até porque a maioria estava em campo, tenham jogado uma bomba na direção do campo quando a confusão era na arquibancada, e a bomba tenha sido jogada do lado do delegado da FERJ, que quase tomou a bomba no pé, que é o Vinícius. Vinícius Duarte, se eu não me engano. Vinícius Trindade, perdão. É o delegado da federação. E ele saiu rindo ainda. O cara gosta de vir perigosamente, né? Quase tomou uma bomba no pé e saiu rindo. Tava tranquilo. Tá, frieza, né? Dá um cobertor pra ele. Então, sabe, então depois o pessoal foi querer tirar satisfação com o delegado da federação, querer bater nele, sabe, pessoal dando pontapé em mesa, onde tava a taça, jogando tripé em campo. Isso também não é nada que mereça ser aplaudido. Mas, enfim, em relação ao que aconteceu dentro de campo dos jogadores do Itaboraí, não houve agressões a juiz nem a delegado. Mas do lado de fora houve tentativa de agressão a pessoas que não tinham nada a ver. E isso é vandalismo, sim, senhor, e isso tem que ser tratado de não pode ter minha palavra. A gente tem que chamar as coisas da maneira que elas são. Ah, foram excesso. Não foi excesso, pô. A gente tá lá trabalhando, irmão. Pô, numa boa. O cara vir querer contestar o nosso modo de fazer a coisa, é uma coisa. Mas daí é querer falar que a gente é vendido, que a gente é corrupto, que a gente é bandido, que a gente é amigo da federação. Sabe, irmão? Ou no mínimo é não conhecer nada de futebol carioca, ou não conhecer nada de Fute Rio, ou não conhecer nada de campeonato carioca, ou não conhecer nada de nada. Porque se tem uma coisa que a gente faz aqui, e não é esporte nosso, é criticar a federação quando a gente julga que é importante criticá-la. Sim. A gente sempre faz isso aqui, ou não é verdade, Ana? Vamos falar uma crítica grande que fazemos à arbitragem? O regulamento da Série Federação, B1. Né? A federação, perdão. O regulamento da Série B1. Todos nós achamos absurdos esse acesso ser decidido em um jogo. O América chegou por méritos nessa semifinal, perdão. Mas você percebe um Audax que foi, sem sombra de dúvidas, mesmo não ganhando nenhum dos dois turnos. Sim. Mas a equipe mais regular da competição, a equipe que fez mais pontos, podendo perder o jogo, perder o acesso, perder a sua temporada. Exato. O seu investimento na temporada em um jogo. Então é algo que já criticamos daí. E por aí vai, André. Então o Matheus tá aqui falando, não é te desmerecendo, meu nobre, mas eu acordei às 6h30 da manhã para fazer a festa na arquibancada para ver aquilo que o juiz fez no dia do jogo. Concordo, mas é o que eu tô dizendo. A gente tem muito mais em comum do que algumas pessoas dizem que a gente tem, pelo fato da gente não ter falado tão ostensivamente sobre erro de arbitragem, entendeu? A gente tá muito mais próximo do que distante. Então não justificaria todo esse tipo de violência. Não vou nem falar contra a arbitragem. Eu acho errado jogar bomba em campo, quebrar coisa, querer pular grade. Mas, enfim, ainda dá pra entender que o torcedor desesperado faça isso, embora não seja aprovado. Não concordamos. Agora, a gente abre o Facebook, aí a gente vê lá, hashtag FuteRio lixo. Aliás, até não tem nada contra isso, não tô fazendo nenhuma reclamação. Se o pessoal quiser até botar a hashtag FuteLixo, economiza até caractere. Agora, daí o pessoal querer acusar a gente de ser vendido, sabe? Ah, vocês são do América, vocês são da federação. Irmão,
a final de hoje, a final de anteontem, aliás, só não foi transmitida pela TV Fute Rio justamente por conta de um embargo que a gente sofreu da própria Federação de Futebol do Rio de Janeiro, de que a gente não poderia transmitir o jogo e que já não é novo, inclusive. Porque senão a gente certamente teria transmitido como fez a final do primeiro turno. Então como é que a gente é amigo da federação se o nosso trabalho é prejudicado às vezes até por ela nesse sentido? Entendeu? Então, muita gente fala sem saber. Sabe, o pessoal falando que é corrupto. Então, numa boa, eu não me chateio com isso. Até admito que fiquei um pouco irritado nas primeiras horas quando vi. E cá pra nós, eu sou muito sincero, Andrés. Eu não tenho paciência pra responder eu não... pessoas desse tipo. E o Gabriel Andrés às vezes tem essa paciência. Pois é. Porque, sinceramente, eu não me rebaixo a pessoas desse tipo olha só. Acabam fazendo críticas sem fundamento nenhum. Pois é, o pessoal sem xingando a gente aqui no Facebook. Exatamente. Olha, vocês são... O cara chamando a gente aqui de vendido. Eu não vou responder a isso, pelo contrário. Em nome do futerio.net, eu não sei nem se eu posso fazer isso. Mas se não puder, daqui a pouco o telefone vai tocar. Você não pode falar. Daqui a pouco o Burger vem. Eu não perdoo, não sei o quê. Eu falo. Eu perdoo aqui todas as pessoas que chamaram a gente de vendido, de bandido, de corrupto. Porque não é possível provar isso. E é claramente coisa de gente que fala sem saber, que fala de maneira apaixonada. E que daqui a uma semana vai esquecer, não esquecer o que aconteceu, mas vai esfriar a cabeça e entender que obviamente a gente está simplesmente fazendo o nosso trabalho. Se a gente não falou sobre isso de maneira tão extensiva nas matérias, e não vai falar nas matérias também, porque a gente entende que isso é uma questão muitas vezes de opinião, e opinião a gente tá com o microfone ligado. Então, sabe, a gente entende a revolta do torcedor, mas daí a fazerem tanta coisa, a falarem tanta coisa, a colocarem o nome da gente, sabe, de uma maneira feia, entendeu? De dizerem que a gente não tem compromisso com a informação, chamarem a gente de tendencioso. Irmão, tendencioso eu vou estar sendo exatamente se eu falar só de um lado, entendeu? É claro que o lado perdedor tem muito motivo pra reclamar. Mas, poxa vida, a gente tá aqui fazendo o nosso trabalho. A gente vem, a gente acorda cedo. Sabe, ninguém botou uma arma na nossa cabeça pra ir abacaxar. A gente foi porque a gente gosta disso. Eu tinha falado até com o Rodrigo, com o Farias, irmão, vamos abrir uma hora antes, vamos fazer a preleção a partir das 2. Pra gente fazer um negócio maneiro, meu final vibrante e tal. Quem viu no Twitter acompanhou, entendeu? Então eu não cobro desculpas das pessoas que falaram o que não deviam. Eu perdoo essas pessoas porque claramente não sabiam o que estavam falando. Eu não vou aqui, acho até que a gente não tem que ficar dando tanta satisfação assim a quem fala esse tipo de coisa, mas é uma coisa que eu acho que seria importante de falar, porque muita gente criticou, muita gente vai continuar criticando, e eu não acho errado que critique. Agora, a gente não tá aqui pra ferrar ninguém, mas também não tá aqui pra passar a mão na cabeça de ninguém. Quando a gente falou do que tinha acontecido lá em Bacaxá, chamaram a gente de tendencioso. E não é tendencioso. Fala que é tendencioso pro Rodrigo Gomes, que quase tomou uma baquetada na cabeça. Fala que é tendencioso pro Gabriel Farias, que tava tomando cusparada na beira do campo. Sim. Fala que é tendencioso pros caras da TV FERJ que perderam equipamento. Sabe, a gente quase perdeu também. Por conta da ignorância de algumas pessoas. Eu não falo pela torcida inteira, mas de algumas pessoas, sabe, que não souberam se comportar. Eu peço desculpa por estar me estendendo com isso. São 7h04. Eu não gosto de incomodar o ouvinte com o que eu penso, mas eu achei que seria importante falar sobre isso, porque a gente não tá aqui de brincadeira e nem de sacanagem com ninguém, porque se tem uma coisa que a gente gosta de fazer, Campeonato Carioca de 2ª, 3ª e 4ª divisão, e da primeira também, e que infelizmente muita gente não dá a devida atenção, e uma atenção que esses campeonatos merecem, e que a gente tá lá, porque a gente acredita nisso. Então, sabe, foi ruim, e não só contra a gente, fica a minha solidariedade aqui, a equipe da TV FERJ, a equipe da Rádio FERJ, há pessoas que tiveram que se recolher para dentro da cabine para não tomar copo na cabeça, não tomar instrumento na cabeça. Foi feio, sabe? Feio. Eu acho que as pessoas que fizeram isso deviam sim se envergonhar. Não respondem por toda uma torcida. Acho que o torcedor tem sim que ficar bravo, tem sim que ficar chateado, mas não se podem naturalizar atos de violência e de vandalismo contra quem tá lá apenas para fazer o seu trabalho. E eu tô falando da gente, tô falando de imprensa. A arbitragem também tá lá fazendo o seu trabalho, mas a arbitragem errou e tem que ser cobrada assim. Não com violência, mas a gente até entende que o pessoal tem excedido um pouco. Não, eu acho que a cobrança da arbitragem foi feio, foi muito feio, tá? Isso não tem que ser com violência, mas tem que ser com punição severa de quem organiza o campeonato. Exatamente, isso aí não pode mais apitar tão cedo. Por mim, João Batista de Arruda pendura o apito hoje. Exatamente. Porque depois dessa não tem condição. Porque é complicado, às vezes o jogador, ele reclama com a arbitragem,
ele é expulso, porque agora tem essa situação que o jogador não pode reclamar. O árbitro erra o jogo inteiro, o jogador não pode reclamar. Pois é. Mas enfim, o jogador reclama com a arbitragem, é expulso, toma não sei quantos jogos lá do tribunal, o árbitro apita mal, o árbitro faz besteira durante o jogo e na outra rodada ele vai estar apitando de novo. Então eu acho que tem que ter punição severa. E cá pra nós, Andreas, falamos, criticamos clubes e reclamações, tudo mais. Muito disso é culpa dos clubes. Porque do dia que os clubes e até a associação de jogadores, como já aconteceu algumas, acabam surgindo com certo destaque, tomarem uma atitude e chegar e bater de frente. Não, o árbitro vai ter que ser punido de maneira exemplar, a arbitragem do Brasil vai melhorar. Porque acontecem erros e as comissões de arbitragem passam a mão na cabeça dos árbitros. Isso aí cada vez mais vai prejudicando o futebol brasileiro. Como você falou, ninguém tem que apanhar, ninguém tem que tomar pancada em estádio. Mas se o árbitro teve uma atitude, teve uma atuação como essa, ele tem que ser punido de maneira exemplar. Não teve em São Paulo o árbitro que acabou expulsando um jogador do Corinthians de maneira errada, expulsou o Gabriel, sendo que quem tinha feito a falta tinha sido o Maicon, tomou 60 dias de punição, poderia ser até mais. Então tem que ter uma punição exemplar, sim. A atuação ridícula, vamos dizer assim, do João Batista de Arruda merece uma punição, porque hoje tem um clube que chora muito. Hoje tem um clube que vai ter que esperar até o ano que vem para fazer todo um planejamento de novo, investir um dinheiro que não é pouco para chegar no ano que vem e tentar de novo o sonho dele, que é chegar na primeira divisão. Hoje tem uma equipe que lamenta muito todo esse acontecimento. Infelizmente, essa equipe é o Itaboraí. E só para terminar, para a gente poder fazer aqui o nosso break das 7 horas, até porque já são 7h07, a arbitragem deveria ser punida, não sei se vai ser, e a gente nunca vai saber, porque essas punições são internas, e isso para mim também é um equívoco, mas enfim, a comissão de arbitragem deve saber o que tá fazendo, né? E, bom, no fim das contas, quem vai acabar sendo punido vai ser quem? O Itaboraí, que foi prejudicado pela arbitragem, como o América também foi, mas o Itaboraí foi quem perdeu o título, então foi mais prejudicado por conta da ignorância de uma dezena de pessoas, de algumas pessoas, e que realmente tem que se envergonhar sim do que fizeram. E eu digo isso aqui com muita certeza, porque não é só porque foi contra a gente, não. É porque foi contra a imprensa, foi contra pessoas que, sabe, estão lá para fazer o seu trabalho, até com quem estava em campo, podendo botar em risco até a integridade de jogadores do Itaboraí, porque aquela bomba explodiu perto de jogador do Itaboraí também. Exatamente. Sabe, isso acerta um cara ali. Então, sabe, faltou responsabilidade sim. Acho que se a punição existir, não vai ter muito o que ser feito. Então, sabe, triste pra caramba, mas posso garantir uma coisa, e com a consciência muito tranquila e a certeza de que a gente dormiu naquele dia, botando a cabeça no travesseiro, muito cansado sim, porque a gente saiu de casa às 6h30 da manhã, 7 horas e voltou meia-noite. A gente fez o nosso trabalho, parceiro, e a gente não tá aqui pra defender nem proteger nenhum lado, a gente tá aqui pra ser isento como a gente sempre foi, e como o torcedor sempre soube que a gente sempre foi. Então, acho que a gente tem que provar isso no dia a dia sim, a gente não vai aqui falar que a gente não tem que provar nada pra ninguém, a gente tem que provar sim, ainda mais que jornalista hoje em dia no Brasil é uma classe que tá mais do que manchada. Mas a gente faz o nosso trabalho e não quer biscoito nem confete por isso não. A gente só não quer correr o risco de tomar porrada no estádio e de repente ter que voltar pra casa e explicar. Disseram que a gente era vendido, tentaram bater na gente, tentaram acertar a gente. Como daqui a pouco eu vou falar também, aconteceu um negócio ontem lá na Série C do Carioca, que também não tá muito legal, mas enfim, sabe? Jornalista não tá aqui de brincadeira, irmão, e nem a gente, nem os caras da Rádio Fest, sabe? Foi feio, foi lamentável, e a gente tem muito o que lamentar sim, mas voltamos a firmar o compromisso. 2018... Estamos com o Itaboraí na segundona, com o América se o América ficar, ou com o Audax, ou com qualquer clube. Se Deus quiser, estaremos lá e faremos o nosso trabalho até o final, porque a gente não está aqui a passeio, parceiro. Se tem alguma mídia que valoriza a segunda divisão e os clubes daqui, com todo respeito a todos, mas numa boa, é o futerio.net. O torcedor pode ficar irritado, pode ficar chateado e não gostar do que eu tô falando aqui, também nem queria estar me estendendo tanto. Mas foi uma sacanagem o que fizeram com a gente em Saquarema e com os profissionais de imprensa como um todo. É o tipo de coisa que não pode acontecer e que tem que ser coibida e lamentavelmente para o Itaboraí, que não tem nada a ver com isso como clube, e os seus jogadores e os torcedores que não fizeram qualquer um desses atos de violência, o Itaboraí lamentavelmente vai ter que ser punido. 7h10 aqui na Rádio Fute Rio. Pitadinha histórica.
Peladinha histórica na Rádio Fute Rio, voltando no tempo para o ano de 1971. No dia como de hoje, o Corinthians venceu o Vasco por 1-0 pelo Brasileirão, com um gol marcado por Rivelino. O Corinthians de Baltazar jogou com Ado, Zé Maria, Baldock, Luiz Carlos e Pedrinho, Swing, Tião e Rivelino, Aladim, Mirandinho e Vaguinho. Entrou Marco Antônio. No Vasco de Admildo Tirol, Andrada, Haroldo, Moisés, René e Alfinete, Dé, Alcira, Adilson e Buglé, Afonsinho e Rodrigues. Entraram Ferreira e Ferretti. 11 de setembro de 1971, Corinthians 1, Vasco 0, há exatos 46 anos atrás. 7h11 na Rádio Fute Rio, rápido break, 3 minutinhos, na volta tem Terceirona, com acessos de Angra e Santa Cruz, o Voltaço classificado na Terceirona Nacional e o Macaé rebaixado, nada muito surpreendente, infelizmente pro Leão do Norte. Já falaremos muito sobre isso, siga participando no Twitter, @site Fute Rio e no facebook.com/Fute Rio. Continue conosco na Rádio Fute Rio, paixão pro futebol, fica por aí. Você está na Rádio Fute Rio, a casa do futebol carioca. A Criativos Design é a qualidade que você procura no seu projeto de comunicação. Produção gráfica de revistas, jornais, relatórios e muito mais. Quer fazer o seu banner ou folder? Então a Criativos é a solução. Acesse www.criativos.net. Saiba mais e agende o seu projeto. Criativos Design, comunicação com criatividade. Não saia daí. Daqui a pouco estamos de volta. FuteRio.net. Fute Rio, a rádio do Campeonato Carioca, de todas as divisões, de todos os times. Você está ouvindo a Rádio Fute Rio. www.futerio.net. Paixão por futebol. Você está na sintonia. FuteRio.net. A programação diária da Rádio Fute Rio está com atrações que vão deixar o ouvinte ainda mais ligado no futebol carioca. Às 7 da manhã, Transnotícias Transamérica. As primeiras informações do dia com dinamismo e descontração. Meio-dia, Transamérica Esportes. Na hora do almoço, tem um show de bola de reportagem no seu rádio, com os principais destaques diretamente dos clubes. Às 6 da tarde, Fute Rio na Geral. Debate, informação e o maior giro de notícias dos clubes do Rio, em novo horário, mas com as mesmas 2 horas de duração que você gosta. E às 8 da noite, Arena Transamérica. O resumo completo do dia, com notícias, interatividade e a participação do timaço da Transa. Esta é a nova programação da Rádio Fute Rio. Aqui, você está na casa do futebol carioca. Rádio Fute Rio, 10 anos ao lado do futebol carioca. Estamos apresentando Fute Rio na Geral. Gabriel Andrés. Regressamos na Rádio Fute Rio 713, esse é o Fute Rio na Geral até às exatamente 8 da noite, aqui é claro dentro do nosso futerio.net. Você sabe, essa é a cobertura mais completa do futebol carioca em www.futerio.net. Abraçando a galera participando por aqui, o Fará no Twitter tá aqui falando, não teve vídeo dessas cenas lamentáveis? Tô perguntando, entretanto sei que vocês nunca interagem, mas vai que, é porque a gente nem sempre responde no Twitter, desculpa Fará. Mas eu imagino que na TV Fest tem algumas dessas imagens, eu não tive como perceber no vídeo completo, mas até porque o pessoal deve ter focado no título do América, porque no meio de tudo isso tem que lembrar que teve um time campeão, né, que foi o América, mas realmente não tenho como responder essa informação lá relativa a essa decisão de anteontem. Também aqui o Ribeiro, o Brunão, o Hugo Alcântara, o Thales Dias está falando. Só queria deixar claro que aqueles buracos na arquibancada não tem nada a ver com vandalismo. O concreto rachou com a barra pulando. Inclusive até muita gente falou isso no Facebook e tudo mais. Tudo bem, pode ter sido, eu também não vi como é que aquilo foi destruído, mas a verdade é que tinha uns degraus por ali que estavam arrebentados, e não era um pouquinho. Mas tudo bem, que seja, isso aí também é só uma agulha no meio de todo o palheiro. Também aqui com a gente o nosso Luiz Torres, obrigado pela participação. Quem tá aqui com a gente é o Vinícius Oliveira, também o Wanderson, Denis, CRVG, Guga Andrade, o Bernardo Duarte tá dizendo vamos ao Dax. Também tá aqui falando o Renzão Majestoso, conosco ainda o Beatriz, o Zé Carlos tá falando, meteram a mão no Itaboraí, né? Pois é, o Itaboraí acabou sendo grande prejudicado dessa grande decisão.
e toda a nossa audiência aqui participando no Twitter, @site FuteRio. Vou olhar daqui a pouco entrar no Facebook, mas vou entrar de capacete, viu, Renan? Porque lá o pessoal tá cantando. É, o que, rapaz? Nossa senhora, FuteRio é vendido, viu? Só esquecendo de sustar o cheque e passar pra nós. É isso, é verdade. É brincadeira, só rindo mesmo, que tem umas coisas que são incríveis. 7h15 aqui na Rádio FuteRio. Só uma informação, antes de falarmos de Série B2, a nossa terça Champions, a gente tentou contato com o diretor da comissão de arbitragem no Rio de Janeiro, que é o Jorge Rabelo, e a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro vetou a fala do Jorge Rabelo, disse que ele não vai se pronunciar sobre o caso, justamente para que a gente pudesse falar sobre essa questão do João Batista de Arruda e dessa... enfim, de toda essa situação envolvendo o árbitro e a atuação desastrosa no jogo do último sábado e que agora a gente sabe e pode falar que é desastrosa porque nós já vimos tudo e já... Se é que vimos tudo, né? Daqui a pouco aparece um drone, uma câmera do céu dizendo que a falta do Juninho Bolt não foi falta e que não era para amarelo, já pensou? Enfim, mais um monte de coisa que a gente tem relativa à arbitragem e tentamos o contato com o Jorge Rabelo, já que os árbitros não falam, o chefe da COAF poderia falar. E não foi, a federação vetou essa palavra e impediu, enfim, disse que não vai se pronunciar o Jorge Rabelo, apenas mais um capítulo, mais uma pitada naquilo tudo que fala que a gente tem um lado. Não, a gente tem um lado mesmo, que é o nosso, sabe qual é? Do FuteRio.net, que é de trabalhar com transparência e com isenção. A gente tenta ouvir o pessoal, ninguém quer falar, tem o direito de não falar, mas a gente está buscando nosso trabalho como jornalista. Então, vai ficar mais uma vez o dito pelo não dito. 7h17 aqui na Rádio FuteRio, vamos falar da Série B2 do Campeonato Carioca, a terça Champions chegando na Rádio FuteRio. Série B2 do Campeonato Carioca com a sua final definida, Angra dos Reis e Santa Cruz, que farão a grande decisão a partir do próximo domingo e que passaram pelos seus adversários nessa semifinal. Jogos aconteceram ontem no Jair Toscano de Brito. O Angra venceu o Rio São Paulo por 1-0, gol de Uirá, o Pirulito, um dos maiores gols do mundo. E também o Santa Cruz, que venceu o Mesquita, por 2-0 na Rua Bariri, gols de Rincon e de Luquinha, portanto, para a equipe do Santinha, 2-0 para o Santa. Angra e Santa fazem a final e sobem para a segunda divisão do Carioca. Renan Mafra, foi justa esse acesso do Angra e do Santa Cruz? Sim. Com muito menos polêmica do que no jogo de Bacaxá? É verdade, o do Angra, sinceramente, não tem nem o que falar, Andreas. Pra mim o Angra é o Audax da Série B2, né? Sobrou na turma, ganhou o segundo turno, não abriu mão de ganhar o segundo turno. Temos que deixar isso bem claro. Conversamos aqui algumas vezes que, na nossa opinião, na nossa avaliação, a equipe do Rio São Paulo é mais forte do que a equipe do Maricá. Aliás, só perdão, peço desculpa. Trouxe uma informação errada por aqui, falei errado, a gente corrige. Não, a federação não... Perdão pela interrupção, Renan. Falei aqui que a federação impediu a gente de falar com o Jorge Rabelo, ou que disse que ele não vai se pronunciar. Peço desculpas, não foi isso que aconteceu. A federação não respondeu ao pedido da entrevista com o Jorge Rabelo. Então não houve um bloqueio, uma trava nesse sentido. Teve o sim nem o não. Não teve o sim nem o não. Até acho que realmente não vai, pode até não permitir que a gente fale. Mas apenas para ser justo, peço desculpas, falei há 3 minutos atrás que a federação não permitiu. Na verdade, ela não respondeu ao pedido de entrevista. Até acho que não vai responder, mas não houve um bloqueio, pelo menos não oficial. Só que a gente sabe que a comissão de arbitragem só pode se posicionar com o aval da federação. E esse pedido foi feito e até agora não tivemos nenhuma resposta. Então peço desculpas pela informação equivocada que eu passei, mas ainda não conseguimos contato com o Jorge Rabelo. Pode seguir, Renan, por favor. Então, Andrés, eu acho que a equipe do Angra dos Reis merece muito esse acesso. É um time que trabalhou de maneira correta. E cá pra nós, voltamos a falar, sempre frisamos isso, né, Andrés? Só esteve nessa Série B2 porque foi punido ano passado. Porque dentro de campo fez a 6ª melhor campanha. Vale ressaltar do Campeonato Carioca do ano passado. Ficou em terceiro nos 2 turnos, né, no seu grupo. Literalmente bateu na trave. 2 vezes. Exatamente. E na Copa Rio também, lembra? Também ficou em terceiro do seu grupo. Não passou.
é algo que perseguiu esse terceiro lugar e perseguiu o Angra no ano passado, mas de fato esse clube merece mais. E o Santa Cruz também. O Mesquita levou o primeiro turno. O Mesquita, aparentemente, em determinados momentos, parecia ser a melhor equipe, tecnicamente falando, da competição. Mas, assim, algumas informações de bastidores que a gente acaba apurando, acaba recebendo, que tinha algumas situações no Mesquita que muita gente que trabalhava lá dentro mesmo já pensava assim, olha, não sei se vai dar não. E, Andreas, isso não foi só para esse jogo do acesso, não. O Mesquita era o segundo colocado na classificação geral e muita gente já tava com aquele pezinho ali atrás, achando que não ia dar pro Mesquita, porque, de fato, nem todos os jogadores falavam a mesma língua, né? Então, foi algo complicado, acabou atrapalhando o Mesquita. A equipe na reta final perdeu forças, ficou com a terceira colocação na classificação geral. Isso aí faz muita diferença, né? Foi jogar fora de casa contra a equipe do Santa Cruz, que é uma equipe qualificada, e o Santa Cruz conseguiu aí o acesso para segunda divisão no ano que retorna às suas atividades profissionais. O Santa Cruz fez um grande projeto e já chegou à segunda ano. Santa Cruz, que como Santa Cruz nunca subiu para a segunda divisão, né? Em 2015 subiu como Belfor Roxo, né? Sim. Né? Então, era uma outra administração. Não deixa de ser um acesso, um segundo acesso. Mal comparando, é o caso de Campos e Carapebus, exatamente. Foi toda a situação... Não, é a mesma coisa, exatamente. Quem subiu não foi o Carapebus, foi o Campos, mas era com o CNPJ e tudo mais. Isso, exatamente. Foi perfeito nas palavras. Enfim, então o Angra e o Santa Cruz decidem o título. E o Santa Cruz, inclusive, com o artilheiro do campeonato, Rincon, 13 gols. O que tá fazendo gol, o homem lá de Minas Gerais, o homem de Ubá, fazendo muito gol pela equipe do Santinho, hein? E foi quantos hat-tricks que ele acabou fazendo? 2 ou 3, né? Foram 2 ou 3, sendo que um no jogo da última rodada no retorno. Esse eu estava no jogo. Foi 4-2, né, em cima do Séries, não. Em cima foi aquele jogo de segunda-feira. Juventus, em cima do Juventus. Foi no Marrentão? Isso, no Marrentão. Chovendo, aberto. Jogo dos cachorros, né? Isso, jogo dos cachorros, invadiram o campo, correram para um lado pro outro, depois ele saiu. Inclusive o jogo começou depois da hora por causa de cachorro, né? Por causa do cachorro. O cachorro foram 5 minutos para tirarem os cachorros do campo. Campeonato Carioca, né, rapaz? Enfim, mas o fato é que o Santa Cruz tá lá, tá classificado, vai pra final contra o Angra dos Reis. Você falou em relação ao Mesquita, né? O fato dos jogadores não estarem falando a mesma língua. Zila Cardoso perdendo a chance de mais um acesso, né? Já tinha perdido em 2014 pelo Arte Sul. Tem alguns acessos, tem o Miguel Couto, tem campanhas de sucesso na base também, mas agora bateu na trave mais uma vez o arquiteto da Baixada. Exatamente, e ao meu ver, Andreas, dessa vez ele bateu na trave com uma equipe muito qualificada, uma das melhores da competição. Mas com poucas peças, né? Com poucas peças, mas suficiente para conseguir o acesso. O problema é que esse disse-me-disse que aconteceu dentro do grupo do Mesquita deixou bem chateado o próprio técnico Zila Cardoso. E, inclusive, informações que nós temos aí é que ele não ficou satisfeito com a atitude de alguns jogadores. Não dentro do clube. Dentro do clube, os treinamentos, os jogadores iam para os treinos tranquilamente. Mas, às vezes, o foco fora do clube. Então, isso irritou um pouquinho ele, alguns jogadores que acabavam chegando a treinamentos lesionados e as lesões acabavam não acontecendo no clube. Então foi algo que, assim, de fato não deixou o técnico Zila Cardoso animado. E, sendo sincero, ele foi muito... foi um pedido muito grande do Guto, né, que é o diretor de futebol do Mesquita, para ele voltar a ser o treinador, né? Não sei se pro ano que vem ele fica, ou se ficar, eu acho que ele vai querer botar um pouquinho mais da mão dele dentro do clube. Ele vai querer formar um elenco com alguns jogadores e alguns vão ficar de fora porque o foco não foi grande, não foi da maneira que ele esperava. Bom, então, portanto, a final acontecendo em 2 jogos, né? O primeiro do próximo domingo, entre Angra dos Reis e Santa Cruz. E o campeão, é claro, o campeão da nossa terceira Champions, né? A terceira divisão do Campeonato Carioca, vai ser conhecido só na outra semana, no dia 24, com a grande decisão do título. O fato é que Angra e Santinha já estão classificados para a nossa gloriosa Série B1, ou a segunda divisão do Campeonato Carioca do ano que vem.
7h25 da noite aqui na Rádio Fute Rio. Vamos agora falar de Série C do Campeonato Brasileiro, porque já temos as quartas de final definidas da competição e o Voltaço, Volta Redonda, vai lutar pelo acesso na Série C do Brasileiro para voltar à segundona. Orgulho do Rio de Janeiro. O Voltaço tá chegando na Rádio Fute Rio. Entra em campo o esquadrão de aço, equipe do Voltaço. Entra em campo o esquadrão de aço, equipe do Um dos hinos mais simpáticos do futebol do Rio de Janeiro, com direito a Renan Mafra cantarolando. É um hino que é difícil de esquecer, né, cara? Ainda mais com todo o sucesso que o Volta Redonda fez nos últimos anos, né, nas últimas temporadas, né? Escutamos bastante. Escutamos, por exemplo, no ano passado, na Série D do Campeonato Brasileiro. Será que esse ano vem nascer? Pois é, o Volta Redonda que esteve em campo na rodada deste meio de semana, desse fim de semana, pela Série C do Brasileirão, e está classificado para as quartas de final. Mas a classificação teve ares emocionantes, porque no final das contas o Voltaço entrou na quarta colocação. Estava em segundo, estava em terceiro, na verdade, podia ficar em primeiro, mas acabou perdendo o seu jogo e só podendo se classificar após a confirmação do resultado da outra partida, como a gente falava até no programa da segunda-feira. O Voltaço teria que fazer a sua parte e, se não fizesse, teria que torcer por outros resultados. O Volta Redonda, que conseguiu aí com esse resultado, na realidade, ficar com a quarta colocação e se classificar no saldo diante do Joinville, que ficou com 25 pontos também. Classificação final do grupo B: São Bento 31, Tupi 28, Tombense 26, Volta Redonda 25, com 25 também Joinville, Botafogo de Ribeirão Preto, Ipiranga 23, Bragantino 21 e rebaixados o Macaé com 19 e o Mojimirim com 13. Falando sobre esse jogo do Voltaço e já emendando, Renan, com a decisão que teremos a partir da próxima semana dentro das quartas de final dessa competição que é o Campeonato Brasileiro da Série C, o Voltaço enfrentando o Sampaio Correia do Maranhão, que já eliminou o Macaé em outra oportunidade, mas vamos torcer para que isso não aconteça agora. Aliás, o Joinville que meteu nada menos que 8-1 no Mojimirim. Sim. E quase complicou. Incrível, né? O Macaé toma 3-0 do Mojimirim e o Mojibarô toma 8. Pra mim foi o jogo que rebaixou o Macaé, não loucura, foi o da última, né, rodada. Enfim, o Voltaço perdeu pro São Bento por 1-0, mas ainda assim conseguiu entrar. Exatamente, André. Foi, como você disse, ali na Bacia das Almas, foi algo que quase escapou das mãos do Voltaço, mas da mesma maneira que eu acabei de falar, que eu acho que o jogo que rebaixou a equipe do Macaé foi a penúltima rodada, eu acho que esse sufoco que a equipe do Volta Redonda acabou passando foi muito também por causa do jogo passado contra o Tupi, e onde que a equipe fez 2-0 e permitiu o empate do Tupi. Olha como são as coisas. O Volta Redonda permitiu esse empate do Tupi. O Tupi ontem no sábado perdeu pro Bragantino, que foi também o time que brigou com o Macaé e acabou rebaixando o Macaé. O Volta Redonda tinha tudo para ser a segunda melhor campanha do seu grupo e aí poder jogar a segunda partida em casa. Eu acho que com aquele tropeço, porque todos sabiam que o jogo seria muito complicado diante da equipe do São Bento, que foi o líder do grupo, mas aquele tropeço acabou pesando demais pro Volta Redonda, mas a equipe se classificou. Você lembrou bem a situação que o Sampaio Correia já derrotou o Macaé em um jogo de acesso, mas numa situação contrária, né, Andreuza? Naquela ocasião, o Sampaio Correia jogou a primeira partida em casa e venceu por 5-3, chegou a fazer 5-1 no Macaé. Na volta, o Macaé abriu o marcador, parecia que iria conseguir a reação, mas não, o Sampaio Correia fez um gol e aí acabou deixando o Macaé um ano a mais na Série C do Campeonato Brasileiro. Eu vejo que o Volta Redonda tem condições, precisa ter muito cuidado, muita atenção com essa equipe do Sampaio Correia, porque é um time que tem uma grande campanha fora de casa. Para você ter uma noção, o Sampaio Correia, ele venceu 9 jogos na primeira fase, 5 foram fora de casa. Então a campanha foi muito boa e dos seus 32 pontos, 18 foram conquistados fora de casa. Então é um time que é muito forte jogando longe dos seus domínios, e a equipe do Volta Redonda vai ter que estar atenta com toda essa situação
para tentar um bom resultado em casa, já que o Volta Redonda também é muito forte em casa. E aí depois, né, o Volta Redonda vai tentar aí segurar esse acesso na próxima semana fora de casa. Inclusive tá no futerio.net agora o David, que é o atacante do Voltaço, já jogou no Sampaio Corrêa. Sim. Será que vai ter lei do ex aí semana que vem? Tomara. Tomara que o David, que é um dos artilheiros da equipe aí na competição, apareça e brilhe aí nesse caminho para ajudar a equipe do Volta Redonda nesse acesso para a Série B. Falando agora do lado ruim da rodada, o Macaé, que foi rebaixado após o empate em 0-0 com o Tombense, empatou em casa, mas acho que aquela derrota pro Mojimirim na rodada penúltima acabou deixando tudo mais difícil e realmente acabou que o Macaé caiu para a 4ª divisão. De certa maneira, algo até podemos dizer anunciado. Não podemos falar que foi injusto. Não podemos falar isso. E Andreso, não podemos falar que foi injusto, não por esse jogo, por essa derrota contra o Mojimirim. Não podemos falar que foi porque a equipe não venceu o Bragantino lá atrás, que eu acho que esse jogo também fez muita falta, esses 2 pontos, onde que a equipe vencia o jogo por 1-0 e tomou um empate aos 44 do segundo tempo. Então eu acredito que fez muita falta também esses 2 pontos para a equipe do Macaé. Estaria livre do rebaixamento se tivesse vencido o Bragantino no segundo turno, mas não dá para falar que foi injusto. Uma equipe que fez apenas 2 pontos em 11 jogos do Campeonato Carioca. Uma equipe que acabou eliminada na primeira fase da Copa Rio. Uma equipe que montou um elenco faltando 7 dias para uma competição nacional do tamanho e do peso que é a Série D, a Série C do Campeonato Brasileiro. Não montou um elenco tão qualificado assim. Pode ter uma peça ou outra que são jogadores de qualidade, mas o elenco não é tão qualificado assim. E aí a equipe do Macaé sofreu muito. Lutou, os jogadores acho que são os menos culpados nessa situação, porque o time lutou bastante. Só que, de fato, faltou planejamento para a equipe do Macaé. Então, eu acho que não dá para falar que o resultado, essa queda foi algo injusto. Não foi, porque o Macaé não teve planejamento durante todo o ano. E o Macaé pediu pelo amor de Deus para cair, né? Não os jogadores, é claro, os jogadores inclusive têm que ser aplaudidos, o elenco não tem culpa, é claro, tem a sua responsabilidade, mas também não dá para ser crucificado numa altura como essa. Mas uma pena que tudo tenha acontecido dessa maneira, muito triste pro Macaé. E força agora ao Voltaço, é o que resta. Torcer para que o Volta Redonda represente bem o Rio de Janeiro. Joga sábado que vem contra o Sampaio Corrêa às 7h30 da noite no Raulino de Oliveira. E o jogo da volta no outro sábado, dia 23, às 4 da tarde, no Castelão de São Luís. Força Voltaço, estamos na torcida. 7h33, esse é o Fute Rio na geral. Pitadinha histórica. Fechando nossa pitadinha histórica de hoje, uma data histórica. Num dia como o de hoje, em 1997, o Vasco da Gama goleava a União São João de Araras, em São Januário, pelo placar de 6-0. Baile de um homem só. Exatamente, a banda de um homem só, Edmundo, que fez meia dúzia de gols, recorde até hoje, inalcançado e imbatível do Campeonato Brasileiro, de mesmo número de gols marcados por um só jogador numa partida. 6 nesse jogo em toda a história. Os gols do Vasco, todos de Edmundo, a meia dúzia, para 1.313 pagantes em São Januário, não tinha quase ninguém. E o detalhe que o Vasco foi campeão esse ano, tava muito bem no campeonato. Isso foi há 3 meses do título. Exatamente. O Vasco de Antônio Lopes jogou com Márcio, César Prates, Alex, Mauro Galvão e Felipe, Luizão Nasa, Juninho e Ramon, Edmundo e Pedrinho. Entraram Odivan, Fabrício, Eduardo e Mauricinho, time meia boca, hein? União São João de Basílio, com Adnan, Paulo Salles, Lica, Balu e Léo, Augusto, Ricardo Lima, Kelly, Mazinho, Itamar e Lisandro. Entraram Wagner e Jefferson. Léo, que inclusive seria campeão brasileiro mais tarde pelo Santos e cria do americano de Campos, né? Do americano, foi um jogador que começou aqui no futebol carioca. Exatamente, Itamar, que jogou no Palmeiras também, enfim. Uma série aí de feras do futebol que estavam naquele União São João, mas naquele dia só deu Edmundo. Portanto, Vasco meia dúzia, União São João 0, em 11 de setembro de 97, há exatos 20 anos atrás. 7h34 aqui na Rádio Fute Rio, rápido break, na volta tem Copa Rio e 4ª divisão no Carioca e muito mais no Fute Rio na geral, que vai até às 8. Continue conosco no Twitter em @sitefuterio e no facebook.com/futerio. 2 minutinhos e meio e a gente volta aqui na Rádio Fute Rio, paixão pro futebol, fica por aí. Continue na sintonia. Futerio.net.
Aonde tiver emoção, FuteRio.net está ao seu lado. FuteRio.net. Tô ligado na melhor. Rádio Fute Rio, 24 horas no ar. Não saia daí. Daqui a pouco estamos de volta. FuteRio.net. Você está na Rádio Fute Rio, a casa do futebol carioca. A Criativos Design é a qualidade que você procura no seu projeto de comunicação. Produção gráfica de revistas, jornais, relatórios e muito mais. Quer fazer o seu banner ou folder? Então a Criativos é a solução. Acesse www.criativos.net. Saiba mais e agende o seu projeto. Criativos Design, comunicação com criatividade. Rádio Fute Rio. Paixão Opa, futebol na transmissão mais carioca da sua internet. Rádio Fute Rio, paixão ao vivo. A programação diária da Rádio Fute Rio está com atrações que vão deixar o ouvinte ainda mais ligado no futebol carioca. Às 7 da manhã, Transnotícias Transamérica. As primeiras informações do dia com dinamismo e descontração. Meio-dia, Transamérica Esportes. Na hora do almoço, tem um show de bola de reportagem no seu rádio, com os principais destaques diretamente dos clubes. Às 6 da tarde, Fute Rio na geral. Debate, informação e o maior giro de notícias dos clubes do Rio. Em novo horário, mas com as mesmas 2 horas de duração que você gosta. E às 8 da noite, Arena Transamérica. O resumo completo do dia, com notícias, interatividade e a participação do timaço da Transa. Esta é a nova programação da Rádio Fute Rio. Aqui, você está na casa do futebol carioca. Rádio Fute Rio, 10 anos ao lado do futebol carioca. Fute Rio na geral. Debate e informação do futebol carioca. Gabriel Andreas. Regressamos aqui na Rádio Fute Rio, 7h37, esse é o Fute Rio na geral, debate e informação do futebol carioca até 8 da noite, você sabe. Aqui não tem jeito, papai, não tem jeito. Tá todo mundo ligado com a gente, mano. Alô galera, aqui quem fala é Ciganerei, intérprete da Estação Primeira de Mangueira. Eu também estou ligadinho na Fute Rio, paixão pelo futebol brasileiro. FuteRio.net. Ciganerei, tá ligadão aqui na Rádio Fute Rio. Esse é fera, todos os segmentos ouvindo a Rádio Fute Rio, né, o Renan Mafra? Todo mundo escuta. Torcedores, sambistas, cantores, artistas, jornalistas, haters. Tem muitos haters, sabia? É, rapaz. Um pouquinho. É? É. Eu não sabia dessa. Não, mas tem, rapaz. Inclusive tem a galera que fala mal da gente, mas não sabe nosso placar, sabia? Te mostrar umas imagens aí depois, você vai gostar. Sim, a imagem deve ser boa, né? Às vezes o quê? Às vezes até parece, né? Tá lá rolando o jogo, é igual lá no Fute Rio. O quê? Já aconteceu, galera. Parece que depois de um tempo se ligou. Mas não tem problema, agradecemos pelo merchandising. 7h38 aqui na Rádio Fute Rio, falar um pouquinho de Copa Rio, porque teve bola rolando pela ida das semifinais nesse meio de semana passado, né? E teremos agora os jogos da volta, lá no Alzirão São Gonçalo Americano e em Saquarema Boa Vista e Tigres do Brasil, ambos jogos quarta-feira. Americano que ganhou a primeira de 2-0 em Cardoso e Tigres e Boa Vista que ficaram no empate em 1-1. Vê alguma vantagem? O que esperar, Renan Mafra, desses jogos do final de semana? Olha, Andreas, eu acredito que quem tem uma boa vantagem mesmo é o Americano. Porém, é uma chance grande da equipe do técnico João Carlos Ângelo poupar os seus titulares, assim como fez contra o Bangu e passou, vale ressaltar. Mas de poupar os seus titulares pensando no grande jogo do ano para o clube, que é o clássico contra o Goitacás, que é o jogo do acesso. Então, de fato, é algo que é pensado aí pelo treinador do Americano. Ele não cravou se vai poupar o time ou não, mas é algo que pode acontecer. E tem uma boa vantagem o Americano, fazendo um gol obriga o São Gonçalo a fazer 4, mas eu creio que principalmente por esse fato de ter uma chance grande do Americano botar um time reserva em campo, essa decisão ainda não está fechada, Andreas. Eu acho que o São Gonçalo pode conseguir sim reverter esse placar
Sul-Americano atuar com reservas. Do outro lado, também tudo em aberto, pelo placar de 1-1. Vejo o time do Boa Vista um pouquinho melhor, mas isso não significa que a equipe do Tigres do Brasil não tenha condições de conseguir a vaga. Eu acho que tem. O Tigres do Brasil já eliminou uma grande equipe que foi o Resende. Na primeira fase eliminou o Carapebus, que não teve tanta força assim na Série B1, mas foram jogos duros, jogos difíceis. Então eu creio que o Tigres do Brasil tenha condições sim de reverter o placar, né, de vencer esse jogo e se classificar. Mas vejo um pouquinho mais aí o lado pro lado do Boa Vista, pelo fato de ter o 0-0 ao seu favor, né? E também pelo fato da equipe jogar em casa, onde que na Copa Rio o Boa Vista vem sabendo fazer valer muito bem seu mando de campo. Talvez não foi tão efetivo assim no Campeonato Brasileiro da Série D, mas na Copa Rio ele vem sendo muito efetivo em casa. É verdade, vamos aguardar porque você aí, grandes jogos, já o nosso Renan Mafra vai falar sobre isso dentro do nosso bolão também, com os seus palpites. Cobra depois o Dorileu aí, rapaz, que daqui a pouco vai estar no Arena Transamérica, pra ele mandar também. O Cláudio Burgo, não, mas se já não mandou... Já mandou. Então daqui a pouco a gente coloca aqui, rapaz. Esse aí é fera, tá sempre sintonizado junto com a gente. São 7h41 aqui na Rádio Fute Rio. Vamos então continuar falando, agora trazendo informações. Só lembrando que esses jogos de quarta-feira, né, da Copa Rio, você vai acompanhar no Placar Fute Rio. Melhor serviço de tempo real do futebol carioca. Hora de falarmos, às 7h41, da quarta divisão do Campeonato Carioca. A nossa querida quartona, que teve rodada cheia pela primeira vez num dia só, nesse domingo, Renan Mafra. Tem muitos gols, né, de fato, na quartona, né, Andressa? O fato aí de termos todos os jogos nesse domingo, teve gente que trabalhou aí dobrado, rodada dupla, lousadão, no estádio Joaquinzão, sei bem como que é isso, trabalhar nessa rodada dupla aí desses dois estádios, que temos alguns clubes, né, mandando os seus jogos nesses estádios, até pela questão do aluguel, né, que são aí, o preço não é muito alto, os clubes acabam optando aí por mandar os jogos nesses estádios. E agora, também falando sobre, justamente sobre essa situação envolvendo a quarta divisão do Campeonato Carioca e, enfim, de maneira geral, sobre essa rodada, a primeira do retorno, né, do segundo turno. Jogos acontecendo ontem no Joaquim de Almeida Flores, Tomazinho 4, Heliópolis 1. No Lousadão, Miguel Couto 3, Campo Grande 2. No Marrentão, Pérolas Negras 2, Giostrense 1. No Joaquim de Almeida Flores, União de Marechal Hermes 2, Teresópolis 1. No Arizão, Paduano 2, Campos 1. No Birajara Reis, Casimiro de Abreu 4, Paraíba do Sul 1. E no Lousadão também, 7 de Abril 2, Profute 1. Classificação do Grupo A, Pérolas Negras 19, 7 de Abril 19, Tomazinho 14, Itaperuna 11, Campo Grande 9, Paduano 7, Teresópolis 6, Paraíba do Sul 5. No Grupo B, lidera o Casimiro de Abreu com 23, novo líder. O Campos que perdeu a primeira, incrível, né? Perdeu em casa do Paduano, que estava lá embaixo. Ninguém esperava, é verdade. Campos com 22, Esporte Clube Resende com 18, folgou. Profute 16, Miguel Couto 13, União de Marechal 7, Giostrense 5, Heliópolis também 5 pontos na lanterninha. E o Paduano cometeu o crime, Renan Mafra. Ganhou do Campos lá dentro do Arizão. Exatamente. Ninguém esperava, né, Andreas? Duvido que alguém tenha cravado essa no bolão, porque o Paduano faz uma campanha muito ruim, muito aquém do esperado, né? Até pelo clube que já conseguiu acesso, o clube que já esteve na segunda divisão, mas derrotou um Campos que mostrava uma consistência muito boa. Acompanhei alguns jogos do Campos. O Campos, se não ganhasse sobrando, vamos dizer assim, era na raça. O Campos tinha várias alternativas para conquistar as vitórias nos jogos, mas dessa vez acabou sucumbindo diante do Paduano e perdeu aí a chance de se manter na liderança do seu grupo, né? Foi ultrapassado dessa vez pelo Casimiro de Abreu. Inclusive, muito bacana o vídeo que o pessoal do Paduano postou, né? Com as imagens lá do vestiário, todo mundo rezando, feliz da vida, o pessoal emocionado com a vitória como essa. E acho que é por isso que a gente gosta tanto de futebol carioca, né, cara? Porque a gente falou aqui na primeira hora tanto sobre aquilo que aconteceu lá em Bacaxá, até a própria imprensa sendo colocada, tendo a sua integridade colocada em risco, por conta de ignorância e tudo mais. E infelizmente isso aconteceu também na quarta divisão, por um dos motivos mais bobos que eu já vi, daqui a pouco eu vou falar. Mas isso renova a fé da gente, né, cara? Um Paduano, um time com todas as dificuldades, que não tinha ganho quase que jogo nenhum,
no fim das contas acabou ganhando no campus lá dentro e fazendo aquela festa fantástica, né? Para menos, né? Você derrotar uma equipe como Campos, que é um dos principais times aí dessa Série C do Campeonato Carioca, e a meu ver, Andreas, até também os favoritos ao acesso, para fazer uma festa assim, ainda mais por todos os problemas que passa aí o Paduano. Então, de fato, é motivo dessa comemoração toda, e como você disse, uma cena muito legal. Pois é, e ainda falando sobre a rodada de ontem, tivemos outros resultados aqui importantes. Que jogo ontem no Lousadão, hein? Tive ontem Miguel Couto 3, Campo Grande 2. Olha que loucura o jogo. O Miguel Couto fez 1-0. Campo Grande empatou e virou na primeira etapa ainda. No segundo tempo, confusão no vestiário, todo mundo gritando, não sei o que, jogadores se cobrando muito, quase que dá briga. Na volta pro segundo tempo, Miguel Couto volta pro jogo, consegue, aliás, tem um pênalti a seu favor, o goleiro pega, aí logo no rebote, pouco depois, o Hudson, que entrou no segundo tempo, deu passe pro gol do Maicon, 2-2. Aí o Maicon se emocionou, chorou e tudo. E olha só, eu outro dia estava conversando no jogo do Miguel Couto com o técnico Zila Cardoso, do Mesquita, que estava lá, né, no estádio, que treinava a equipe. Ele me contou uma história do Maicon bem emocionante também. O Maicon, ele é um jogador de uma qualidade técnica muito grande, e falou que teve uma vez que o Maicon teve uma oportunidade de jogar no futebol francês, que um empresário acabou vendo o Maicon jogando, levou ele para o futebol francês. Falou que no primeiro treino dele no clube, agora não me recordo o nome do clube, mas que ele acabou indo para lá atuar. No primeiro treino dele ele fez 3 gols. Só que o Maicon, ele acabou chorando muito na mesma noite que fez os 3 gols, com saudade já aqui da família, do local, do Rio de Janeiro, né? E aí preferiu voltar e infelizmente vamos dizer, a carreira dele não embalou da maneira que muitos esperavam pela qualidade dele, por ter se destacado em treinamento no time francês, né? Pois é, você vê como é que o futebol é louco, né, cara? Tanta coisa acontecendo, e o Maicon ontem que fez esse gol. Mas ainda tinha mais coisa pra acontecer. Depois, já perto dos 40, pênalti pro Campo Grande. Era a chance do Campucha ganhar o jogo. O cara bateu, o goleiro pegou. 2 minutos depois, lançamento, o goleiro é o Thiago, né? Quem bateu foi o Jairo. Thiago pegou o pênalti. 2 minutos depois, uma bola lançada pro meio da pequena área. O Jairo ficou sozinho. Deu um porradão no meio do gol, o Jairo pegou. Na sobra, a bola bateu no Jairo de novo. Thiago se esticou todo e jogou pra fora. E aos 45 do segundo tempo, o Hudson fez o gol da vitória após uma cabeçada de um cara que você vai ver a matéria amanhã no futerio.net. Opa! O cara do Miguel Couto, o Ian, atacante. Sim. É o gol, com todo respeito, não tô falando aqui de maneira pejorativa. Se você falar gordinho, eu ia falar gordinho. Você tá sendo educado. Irmão, magro sou rata. Magro sou eu, querido. Eu acho que não tinha respeito o pessoal do Miguel Couto dar uma camisa P pra ele. Pois é, não tinha como. Mas e pior que o cara jogou bem, viu? Não, tecnicamente, brincadeiras à parte, é muito bom jogador. A gente fala isso que não tem como não notar, né, cara? Ele claramente tem problema de sobrepeso, ele admitiu isso mesmo. O Álvaro Santos até falou, olha, a gente teve que trabalhar muito bem ele fisicamente pra ele poder jogar. E jogou 90. Mas ele foi trabalhado? E jogou, o quê? Ele jogou 90 minutos com 30 graus na moleira, parceiro. 10 da manhã. O cara tá mais inteiro do que nós. Com certeza, então. Entendeu? E aliás, ele quase fez um gol. Só que demorou um pouco pra chutar e acabou desarmado. E no lance do gol da vitória, ele cabeceia uma bola, cercado pelo zagueiro. O goleiro Carlos Magro defende e na sobra o Hudson faz o gol. Ficou uns 10 minutos chorando o Hudson depois do gol. Comemorando lá, feliz da vida, sabe? Emocionado pela vitória. Mas muito bacana a matéria que saiu com o Ian e que a gente vai falar amanhã. Vai estar no futerio.net, é claro, com todo o destaque. O gordinho do Miguelão, que tá fazendo sucesso. Tá fazendo sucesso. E tinha torcida pra ele lá, viu? Ah, com certeza nessa hora tem, né? Os amigos dele falaram que saíram de São Cristóvão pra ir pra ver o jogo. Que isso, domingo muito de bom, manhã. Muito bom, muito bom. E aí ele mandou a foto, eu só tô de titular. Ele postou a foto lá do calção com a 11, ó, vou jogar. E aí o pessoal foi pra lá. Teve um jogo do Miguel Couto que eu fui, ele tava no banco. Eu falei, rapaz, o que esse cara tá fazendo no banco, cara? Ele tava no banco e ele acabou entrando durante a partida. É aquilo, a gente fala tanto aqui que a gente erra algumas vezes, e a gente às vezes, não é que menospreze, mas a gente acaba se deixando levar pela primeira impressão. Rapaz, o cara jogou bem ontem, viu? Agora, também não tem como não notar. A galera pegou no pé dele, chama dele de gordinho e tudo mais. Entre outras coisas menos cavalheirescas. Mas na verdade é que o Ian foi o grande triunfador e um dos grandes vencedores dessa rodada de ontem. 7h50 aqui na Rádio Fute Rio.
ainda falando de quartona, ontem o Tomazinho deu 4-1 no Heliópolis e tivemos, não cenas lamentáveis por muito pouco, mas ontem Igor Dorileu passou maus bocados, porque afinal de contas nós não descobrimos, porque não era nenhuma novidade, mas a torcida do Tomazinho se enfureceu com a matéria do torcedor solitário do Tomazinho. Olha, é definitivamente um negócio de louco. Os caras ficaram xingando Igor Dorileu, ameaçaram bater no cara. Também, vamos combinar que, pelo motivo que é, né, gente? O pessoal que estiver ouvindo aí em São João de Meriti, brincadeira, né? Mas enfim, o pessoal ficou chateado porque diziam que não era só um torcedor. Galera que acompanhou aí a matéria do Futebol.net, a gente fez umas 2 semanas atrás a matéria com o José Carlos, o torcedor do Tomazinho, que era o único que tava por lá. Rapaz, a torcida organizada dos caras ficou tão brava que ontem ficou xingando o Igor Dorileu, impediu ele de fazer entrevista na beira do campo, sabe? Pegou muito no pé do cara. O Tomazinho ganhou de 4-1, hein? Sabe? Ficaram xingando lá e tudo mais, e aquela coisa toda, porque eles acharam que foi um menosprezo no Futerio.net contra o Tomazinho, dizer que é um clube que tem só um torcedor. Totalmente o contrário, né, André? Pois é, a gente fez a matéria, eu vou lá, e tanto é verdade que eu fiz a matéria, eu tava lá e não tinha mais nenhum outro torcedor do Tomazinho. Os que tinham lá eram funcionários do clube, diretoria e tudo mais, e alguns familiares de jogador. Como, por exemplo, a gente foi contestado na matéria do torcedor solitário do Angra. Sim, o pessoal do Ceres ficou bravo, falou que ia processar a gente, que era mentira, que tinha mais gente torcendo pro Angra. Tinha, familiar de jogador lá do outro lado. Naquele setor da arquibancada, só tinha aquele cara do Angra do Geis, que era o Daniel, o torcedor solitário, e a imagem correu o mundo. E no jogo entre Tomazinho e Paraíba do Sul aconteceu a mesma coisa, e não é que o pessoal levou a mal, rapaz. Agora tá todo mundo, também, na bronca com o Futerio.net, viu? Lamentável também. Cá pra nós, André, uma matéria muito boa. Mais uma vez, parabéns pra você que gosta desse tipo de matéria. Mas não foi em nenhum momento pensando em menosprezar o Tomazinho, muito ao contrário, né? Pois é, até porque é um clube tradicional que tá retornando nesse ano. Essas questões aí de ameaças e tudo mais, lamentável. Entendeu? Então também esse é o tipo de coisa. Depois a diretoria do Tomazinho veio se desculpar e tal. Aí veio uma galera dizendo que a gente tava falando mal do Tomazinho. Irmão, falar mal do Tomazinho é brincadeira, né, parceiro? Se tem uma mídia que fala do Tomazinho de qualquer time da 4ª divisão, é a nossa, né, parceiro? Mas aí é aquilo, né? Tem que procurar sempre alguém pra botar a culpa, ficar bravo. Mas é a mesma coisa que eu falei na primeira hora. Eu falo agora. Isso aí a gente abstrai, é raiva que dá na galera. E vamos combinar que o pessoal demorou pra ver a matéria, viu? Essa matéria aí saiu há 2 semanas atrás. Aí sexta-feira viu o pessoal falando que iria processar a gente, dizendo que era mentira. O Tomazinho não tem só um torcedor. De momento a gente falou que só tem um torcedor, irmão. Mas naquele dia, lamento informar, mas só tinha um torcedor, só tinha o cara lá, de bandeira e tudo. Quem tava torcendo, quem tava lá do outro lado, obviamente, tem diretoria, tem investidor. Eu já fui no Tomazinho, eu conheço os caras que trabalham lá, pelo menos de rosto. E eu pude identificar aquela galera, família de jogador, família de diretoria. Mas o cara que saiu de casa, pagou o ingresso pra ver o time jogar e torcer pelo time, sem ter qualquer outra relação em relação a jogador e tudo mais, foi o José Carlos. E ontem não foi, ontem foi muito mais gente. Mas, infelizmente, o pessoal gosta de levar a mal. Tá difícil a situação. 7h53 aqui na Rádio Fute Rio, na cobertura mais completa do futebol carioca. Foi quente o Fute Rio na geral hoje ou não, Renan Mafra? Eu acho que foi tranquilo, foi um clima bom. Pra estrear bem o nosso podcast, né? Isso. Pra sair bem, né? Vamos estrear muito bem, André. Ok, a partir de hoje no nosso YouTube, youtube.com/TV Fute Rio, pra você acompanhar junto com a gente. É bom que tudo que a gente tá falando, a galera que eventualmente não puder ter escutado aqui entre as 6 e as 8, vai estar disponível no YouTube, o pessoal vai poder pegar. Aí vão poder dizer, ó, os caras falaram mesmo, tá gravado, tá aqui não sei o quê. Então, todo torcedor, evidentemente, convidado a estar conosco também no nosso podcast e pode receber as atualizações em tempo real, assim que a gente for colocando os vídeos no ar. Você que está inscrito no canal, participa junto conosco e manda o seu recado. São 7 horas mais 54 minutos, 7h54 da noite, hora do nosso bolão do futerio.net com os resultados e também os palpites desse final de semana e os que teremos também no meio da semana. Meio de semana só com Copa Rio, né? Então dá pra gente dar um giro legal aqui pela B1 e também pela B2 e, é claro, pela Série C do Campeonato Carioca. Renan Mafra não mandou palpite para os jogos
ou para o jogo entre América e Itaboraí. Sim, eu provavelmente teria acertado, que eu tava pensando em botar 2x2, América levando nos pênaltis. 2x2, né? Bom, eu tava pensando nisso. Todo mundo botou 1x1, na verdade. Então todo mundo, de certa maneira... Acertar sozinho, como sempre. Tá bom, então. Então, todo mundo botou aqui 1x1. Então, 4 pontos pra geral. E é claro que no programa de sexta-feira teremos aí o palpite de Audax e América e também Americano e Goitacás. Série B2 do Campeonato Carioca, deixa eu ver quem é que acertou os jogos das semifinais, quem é que teve os melhores palpites aqui dentro do nosso Fute Rio na geral, quem é que foi melhor aí dentro do nosso bolão. E também passaremos pela Série C, rapaz, porque a rodada pegou fogo, mas eu não sei se vai dar tempo de contar. Renan Mafra mais uma vez não mandou, então nesse caso fica aqui zeradinho. Eu quase cravei Angra e Rio São Paulo, mas não cravei. E errei Santa Cruz e Mesquita. Aliás, todo mundo errou Santa Cruz e Mesquita. Ficou realmente isso aí. 4 pontos para o nosso Igor Dorileu. Deixa eu ver, ele botou 3x1. Então se ele botou 3x1, ficou com 2 pontos, 4, tá certo. E o Cláudio Burger fez 6. Então eu e Burger com 6 e o Igor com 4. Na quarta divisão do Campeonato Carioca, eu já vou fazer a contagem. Primeiro, eu vou direto para os palpites da Copa Rio com o nosso Renan Mafra, para a gente poder ganhar tempo e saber aqui o que cada um palpita para essas semifinais, jogos de volta. Renan Mafra, o seu palpite para São Gonçalo Esporte Clube e Americano de Campos. 1x1. E para Boa Vista e Tigres. 2x0 Boa Vista. 2x0 pro Verdão. Burger mandou o quê? Vamos lá, palpites do velhaco. Estão aqui em mãos. São Gonçalo 1, Americano 1. Sim. Me copiou. E Boa Vista 2, Tigres do Brasil 1, né? Ok. Isso. Então o Butorileu não mandou ainda. Não mandou. Mandando a gente coloca. Se não mandar, vai zerar. Fazer o quê? Mas a gente coloca por aqui. E agora sim dando um pulinho na C, rapaz. Aqui vendo os resultados de ontem, né? Os vários jogos que tivemos ontem pela primeira vez nessa rodada. Daqui a pouco eu vou fazer a contagem por aqui, porque acho que não vai dar tempo, porque são 7h57. Mas a gente faz aqui e não vai ter nenhum problema. Ficou fácil a coluna do Renan, porque como ele também não mandou palpite, tava lá. Tava fazendo o que esse fim de semana, Renan Marcos? Aí você já tá querendo saber. Meu Deus do céu. Aí... Olha só. Outra situação. Eu acertei a vitória do Tomazinho, a do Pérolas Negras, a do Casimiro de Abreu e cravei o 7 de abril. Boa. Mas eu não vou fazer a conta agora. Quem também acertou a vitória do Tomazinho foi o Burger e o Igor. Ninguém acertou o Miguel Couto vencendo o Campo Grande. Pérolas Negras, eu acho que o Burger cravou 2x1. União de Marechal e Teresópolis, todo mundo errou, assim como o Campos e Paduano. Casimiro e Paraíba, só eu e Igor acertamos. E o 7 de abril eu cravei e o Burger acertou que ia ser a vitória. Então, esses os palpites da nossa equipe do FuteRio.net, trazendo aqui o nosso bolão do Fute Rio e, é claro, na sexta-feira com mais para você acompanhando a transmissão mais carioca da sua internet. Mandar aqui um abraço para toda a galera que participou conosco através das redes sociais, mandando o seu recado, sua participação, especialmente aqui no Twitter. O Bernardo Duarte tá aqui falando: meu ódio fica pra Ferge mesmo, Fute Rio é parceiro dos pequenos, pô. Também aqui o Bernardo tá falando, merecem ódio também, então tá bom, tá tranquilo. A gente vai fazer o quê, né, irmão? Vai agradar todo mundo, mas no fim das contas, o torcedor tá sempre aqui junto com a gente e acompanhando, obviamente também informando a todo mundo sem qualquer tipo de distinção, porque esse é o nosso trabalho, conforme a gente já falou aqui no começo do nosso programa. 7h58 aqui na Rádio Fute Rio, hora do nosso destaque final aqui na Rádio Fute Rio, do nosso Fute Rio na geral. Gravar para o seu destaque final no Fute Rio na geral de hoje, já vem o Arena Transamérica. Meu destaque final vai para que tenhamos uma semana tranquila, sem nenhuma confusão, sem nenhuma acusação, Andrés, porque apesar de toda a emoção que tivemos nesse final de semana, já chega disso, já chega, a culpa é de vocês, a culpa não é de vocês, não temos culpa nenhuma. Temos sim um compromisso com o torcedor para fazer o futebol de uma maneira justa, o futebol de uma maneira isenta, tentando levar a melhor informação para os nossos ouvintes e nossos leitores. Tem que confunda muita coisa, mas vai fazer o quê? A gente vai continuar fazendo o nosso trabalho, parceiro. E vocês, adivinhem, vão continuar acompanhando o campeonato de segunda divisão do FuteRio.net. Não se livrarão de nós tão fácil. Só abraçando também aqui o Rafael Silva, também Thiago e Lu aqui mandando o seu alô. Quem mais que tá por aqui, viu? O Thales Dias, muito na moral escutar a Rádio Fute Rio agora.
Rapaz, escuta sempre, pô. Tem sempre Fute Rio na geral aqui, segunda e sexta-feira. Tem as transmissões, tem os jogos. A gente agradece pela audiência de todos, aliás, com grandes índices hoje. O pessoal parece que gosta de uma desgraça, né? Mas tá tranquilo. Renan Mafra, aquele abraço, até sexta. Valeu, Andrés, até a próxima. 8 da noite aqui na Rádio Fute Rio, eu sou o Gabriel Andrés com nada mais a ser noticiado no futerio.net, agradecendo pela sua audiência e pelo seu carinho. Você fica agora com a Arena Transamérica e a sexta-feira vai ter mais uma vez Fute Rio na geral às 6 às 8 aqui na Rádio Fute Rio, trazendo tudo sobre as semifinais da Série B do Carioca, Série B1, entre Audax e América e Americano e Goitacás. Sempre em nome de Furna, 60 anos, energia que se renova dia após dia e Criativos Design, comunicação com criatividade. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, a todos uma boa noite, uma excelente sequência de segunda-feira, boa semana e um grande abraço de gol. E da minha parte eu digo, fique com a Arena Transamérica, mas eu falo pra você, partiu Fute Rio, partiu Brasil! Esta é a Rádio Fute Rio. Futebol carioca, onde quer que ele esteja. Transmitindo do Rio de Janeiro, Brasil. Pela internet, em qualquer lugar do planeta. www.futerio.net. Paixão por futebol.